Sejam bem-vindos ao nosso 10º programa do formato tradicional do Fio Desencapado Cast. Meu nome é Matheus Bump. Sou o Pedro Sartor. Eu sou o Eduardo Sotile. E esse é o Fio Desencapado Cast. Hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre um esporte que está em ascensão no Brasil, o futebol americano. Para engrossar o caldo dessa conversa, temos com a gente hoje Felipe Grande. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Juliano Tegner, o Zaca. Fala, galera, boa noite. E, para fechar o time, o William Ramos. Tamo aí. Antes de começar de fato a nossa conversa, eu vou pedir para que vocês deem pra gente um breve histórico do currículo de vocês dentro do futebol americano. Felipe, puxa a fila aí pra gente. Então, cara, eu comecei a jogar em 2012, no começo ainda do antigo Caxias Gladiators, né, que acabou depois sendo encerrado e começado o Juventude Futebol Americano, onde joguei até 2018. 2019 eu joguei o primeiro semestre em Bento Gonçalves, e no final eu tive uma passagem rápida por um time da Polônia, como treinador aí, não mais como jogador. E hoje em dia tu tá aposentado. Cara, é aquele nunca diga nunca, né? É uma cachaça desgraçada, a gente tenta parar um pouco, mas é bom, sempre acaba querendo voltar, né? Por enquanto tô fora de combate, mas nunca se sabe o que vai acontecer, né? Aceita propostas. Essa é a famosa paga que eu tô aí. William. Comecei igual o Grande, né? A mesma coisa que o Grande, só não fui técnico. E não foi a Bento. Isso, só Então joguei não tem no nada a ver, Caxias. ele só jogou no Caxias E no Juventude. Isso. Mas pera aí, quando eu pedi pro Sotile mandar o currículo de vocês, um breve histórico, ele colocou no final do teu, William, os times que tu jogou, e no final ele colocou uma observação: hoje só bebe e fala besteira. Então eu queria te dizer que tu tá mais que qualificado pra fazer parte do podcast agora, né? Porque é basicamente o que a gente faz aqui. Igual ao Grande, eu tô aceitando proposta. Zaca. Então eu também comecei com o pessoal em 2012 no Caxias Gladiators, do antigo Caxias Gladiators. Depois transformou em Juventude Futebol Americano e até hoje eu sou atleta do time. Eu também joguei. Eu tirei, velho. Eu joguei no Caxias Gladiators, no Juventude com eles aqui. Não sei por que me colocaram de head coach do Juventude. Acho que era só pra dar uns gritos lá. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra mais. pôr, né? Aí me colocaram. Isso. Mas foi do caralho, conheci esses Foi um bom aí, trabalho, eu foi diria. É que a gente te achava legal e daí a gente queria que tu continuasse no time, mas tu jogava muito mal. Tá, mas Daí a gente te achou um lugar na comissão técnica. tá, daí. mas Bom, vamos dar o kickoff então. Antes de entrar nos detalhes sobre como o esporte veio parar no Brasil, os equipamentos, dificuldades, histórias, custos, pra galera que tá ouvindo a gente que não sabe como funciona um jogo de futebol americano, sua origem, quantos pra cada lado, o objetivo, eu vou pedir pra que vocês expliquem um panorama geral pra galera que tá escutando e que não tá inteirada do assunto. O jogo de futebol americano tem 11 pra cada lado, como se fosse futebol normal. E o principal objetivo do jogo é tu chegar na zona final do campo do adversário com a bola nas mãos. Esse seria o gol, mas também tem um chute no Y, na goleira, que também vale pontos, mas é menos que o touchdown que a gente chama, né? Tem uma curiosidade sobre o nome, cara. É futebol, né? Só que majoritariamente joga com a mão, né? Esse nome, ele se originou do futebol inglês, que foi adaptado por americano, ou é viagem? Cara, na verdade, assim, ele se originou do rugby, que por sua vez se originou do futebol. Então, basicamente se jogava futebol normal, o Football Association, que a gente fala, né? O nome correto do futebol normal. E um belo dia um cara resolveu pegar a bola com a mão e sair correndo. Foi na cidade de Rugby, na Inglaterra. Que foi onde surgiu o esporte chamado rugby, que é uma das vertentes do futebol. Naquela época, muitos ricos dos Estados Unidos, muitos empresários, pessoas mais de classe mais alta, mandavam seus filhos estudar na Inglaterra. E esses filhos, estudando na Inglaterra, aprenderam a jogar rugby e voltaram para os Estados Unidos e queriam continuar jogando rugby. Eles acabaram não levando a regra certinha, começaram a jogar meio errado. Cara, começou a dar morte, porque os caras jogavam meio errado, formações diferentes e tal. Então o que eles começaram a fazer? Que eles começaram a adaptar o jogo de tal forma, desde formações que não são mais permitidas, até o uso de equipamentos, que ele virou um esporte tão diferente do rugby que eles acabaram chamando de futebol americano. Mas é um primo distante do futebol normal. Desculpa interromper, Grande. Como nos Estados Unidos não era tão difundido o futebol, o único jogo que tu chutava uma bola, basquete tu não chuta, beisebol tu não chuta. O futebol americano, o futebol, é o único jogo que de uma maneira ou outra tu acabava chutando a bola. No kickoff. E isso até tem o porquê que só nos Estados Unidos eles chamam o futebol normal de soccer. Porque o futebol é Football Association. Abreviando a palavra association, vira a soc. O que jogava a soc, eles chamavam de a soccers. Então virou o soccer. Só que se tu fala soccer pra um inglês, ele te dá um soco na cara, né? Sim. Eu só vi o filme Hooligans, né? Isso. Cara, eu vou aproveitar que tu falou sobre o rugby e o Pirata mandou uma pergunta aqui que, embora no rugby não usem equipamentos como no futebol americano, dizem que mesmo assim o rugby é um esporte mais seguro. É verdade isso? Cara, eu
posso dar. Depois vocês complementam, mas eu não sei se ele é mais seguro. Eu vejo a diferença principal na questão do tackle mesmo. Porque como o rugby é um jogo mais condensado, os caras são mais próximos um do outro, não tem aquela coisa do cara vir correndo lá do fundo e eu vim correndo daqui e a gente dá uma porrada, entendeu? A velocidade do encontro no futebol americano é muito maior do que a do rugby. Justamente pelo rugby ser um esporte contínuo, os adversários estão mais próximos um do outro, eles acabam se dando o tackle próximos um do outro. Diferente do futebol americano, que tu pode atravessar o campo e dar porrada no cara. Que aí a velocidade, daí tem todo aquele negócio de física, quem estudou e fez o cálculo, né? Eu vi um Sport Science uma vez, cara, que eles fizeram um estudo do impacto nos jogadores de NFL, né? E, cara, era um impacto absurdo. Tipo, eles compararam com 2 carros e batendo a 60 por hora. Assim. Claro, não nas linhas, né? Mais o tackle entre, por exemplo, um running back correndo com um linebacker chegando pra derrubar ele. E também uma diferença é o jeito do tackle. No rugby tem certas regras para o tackle, de proteção tua e também do teu adversário, que são um pouco mais seguros que o futebol americano. Por exemplo, rugby só pode tackle baixo, da cintura pra baixo. Futebol americano, lógico, tirando algumas regras mais específicas, tu bate pra derrubar o cara. Sempre evitando a área da cabeça, que é proibido. Tu pode bater no ombro, na costela, tem que derrubar a pessoa. No joelho é legal. Dá pra fazer um tackle na perna, tipo na canela embaixo? Sim. Pode? Sim. Uma vez eu tinha visto uma regra que era falta. Deve ter algum caso que pode ser, Pode né? ser no rugby. Não, futebol americano. Futebol americano não, ele... Cut block, dependendo da... o cut block depende... Não, tackle, cut block é uma técnica de bloqueio, mas o tackle sim pode ser dado. Segurar o pé do cara, bater no tornozelo. E o cabelo? Aquele soquinho inglês Pode. na mão quando tu vai dar o... Na verdade, o futebol americano, pra resumir, assim, tirando exceções, o cara que tá com a bola, tu pode fazer praticamente tudo com ele. Só não pode puxar pela máscara e pelo protetor de ombro pelas costas. Como Isso diz o Gilson, não vale dar o cu. Lei de Gil, famoso. Gilson, hein? Claro que tem até a questão, a gente não é especialista em rugby, né? De repente a gente tá Isso, até falando claro. uma coisa que os rugbyers venham a corrigir depois, né? Mas basicamente essas são as maiores diferenças, assim, do porquê que se usa a proteção, por exemplo, né? Que foi lá, como o Grande falou, nos Estados Unidos, que houve a morte. Por esse motivo, começaram as proteções do futebol americano. E até uma questão de formações. Eles tinham uma formação antigamente que era, sabe esses pássaros que voam em V? Tinha um cara, eles botavam geralmente um cara muito forte na frente e, velho, podia dar soco, podia fazer o que quiser. Então começou a morrer gente, tá ligado? Aí os caras pensaram, pô, tá morrendo nossos filhos aí, vamos Lógico, ter que... isso é antes Isso da profissionalização. muitos anos atrás, 1901, né? 2, que chegou o rugby aos Estados Unidos. Né? Isso muito lá atrás, né? Até tem uma informação que, óbvio, hoje evolui muito, questão de equipamento, etc. Mas a expectativa de vida de um jogador da NFL era 55 anos. Sabe? Isso é ridículo. Claro, eles começam desde cedo. Desde criança se bater cabeça com cabeça. Hoje tem evolução de equipamento, regras mais restritivas e tal, para algumas idades, então melhorou bastante. Até quem tiver interesse, Um Homem Entre Gigantes, o filme do Will Smith, é um filme do caramba e fala toda essa parte de concussões e problemas no cérebro que jogadores da NFL enfrentavam. Mas até então. hoje, a cada ano que passa, eles implementam novas regras e um monte de medidas que eles tomam visando a segurança dos atletas, né? Muito depois desse filme aí do Will Smith. Tipo Fórmula 1. Isso. Todo ano vai... Isso, exatamente. Eles vão sempre prezando pela saúde, né? Dos atletas. Anos 90, eu acho que teve uma campanha bem forte, né? Contra pactos de cabeça em jogador de futebol americano que acabava deixando eles com um problema, que nem boxeador, né? Isso. Acaba desenvolvendo vários problemas cerebrais, né? Teve um ou dois jogadores, não lembro, que ficou vegetal. Assim, Com demência e tal. Demência. O Maguila não é daquele jeito, pô, de graça. Samba. É um CD de samba. Ô, cara, inclusive tem um episódio, agora eu vi vocês falando, do South Park, que eles jogam sarcastibol, vocês já viram? Isso eu não vi. Que eles, tipo, tu tem que elogiar os caras, tu não pode encostar. Tipo, eu acho uma crítica. Tipo, o contrário, uma crítica, sim. Eu achei bem interessante, sim. Cara, é um esporte que ele tem essa questão da inovação muito presente, muito mais que em muitos outros esportes. Até o uso da tecnologia, a revisão de jogadas, essas coisas. Que é um esporte que, na minha opinião, ele permite mais também essa questão tecnológica estar mais presente do que no nosso futebol normal, por exemplo, que como a mecânica do jogo é um pouco diferente, né? Então lá ele é um jogo que
como ele é por jogadas, ele tem como tu ter uma revisão mais na hora, assim, né? Então, ele é bem tecnológico também, né? Não apenas a parte de jogo, mas também de transmissão. Até o árbitro tem o sistema de áudio dele, microfone, pra falar pro estádio, né? Eles conversam entre si e depois pro estádio. Isso aí. Pensa, tem no futebol isso aqui, foi impedimento. Não foi. O cara já fez, não foi e acabou. Não Mas tem isso assunto, né? é mais pra uma pegada pra eles interarem o público que tá assistindo. Porque Isso. o americano, ele faz não só o esporte. Todo o evento que o americano faz, ele faz pensando no consumidor, que é o público. Então, eles sempre vão fazer um evento direcionado para o bem-estar e para o entretenimento do público. Daqui a pouco o juiz vê alguma coisa lá, o torcedor não vê. Claro, o torcedor está distante, o torcedor está distraído, o torcedor está comprando cerveja, está comprando cachorro-quente. Então, eles criaram esse sistema muito mais para te informar o público, pro público estar ciente do que tá acontecendo, do que pra eles, porque é que nem no futebol. O juiz apita, o torcedor não sabe, que nem tu vai lá no Jacone, tu não sabe o que o juiz apitou, o que o juiz viu, tu vai ver. Isso. Vai ver, o cara recebeu a propina lá, apitou contra, daí tu não sabe, tu fica xingando. Mas daí se tu sabe, né? Eu ia falar de outro, mas não pode. Inclusive, trouxeram pro Brasil. Os árbitros no Brasil, de futebol americano, eles têm um microfone que fala na caixa de som do próprio estádio explicando o que aconteceu. É regra. Isso. É obrigatório ter. É isso que tu comentou, que eles pensam muito no público. Eu não sei se é do Dallas Cowboys, que tem a maior TV do mundo. Por enquanto, até sair agora, ficar pronto no final do ano, um estádio em Los Angeles. Los Angeles não, Las Vegas. Que 360 graus de telão. Eles vão fazer um telão que é todo estádio oval, assim, ó. Tu pega a metragem do negócio, é maior que muito apartamento aí, cara. Porra! Fácil. Bem maior. Até essa questão de o que o Ferrugem falou, de servir ao público, de focar no público, a NFL exige que todos os estádios sejam construídos na direção norte-sul, de maneira que o sol não atrapalhe a transmissão do jogo. Lá é assim, é diferente de tudo que a gente já viu. A estrutura que os caras criaram pro esporte nos Estados Unidos é um troço que, cara, chega à perfeição, assim, ao ápice. É um troço que a gente nunca vai ver no Brasil. Porque, cara, eu fui num jogo da NBA, eu fui num jogo da NFL. Eu nunca vou ver a qualidade de uma organização que os caras têm lá aqui. Cara, tu pode tentar fazer um campeonato de para ou ímpar aqui no Brasil, que é só 2 pessoas. Tu não vai conseguir alcançar o nível de profissionalismo e de comprometimento que os caras têm. E, cara, isso eles fazem pra 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. A gente não consegue fazer pra 20 pessoas o que eles fazem pra 100. É palhaçada. A gente tava falando sobre juízes. E quantos juízes tem num jogo? 7. Um monte. 7? Eu nunca contei. Imagina ter que pagar 7 juízes aqui, meu. Tinha que pagar, me lembro. Tem ainda. Era uma caralhada. Puta merda. Então são 7 juízes, sendo que tem um principal, que é o que fala com o público. Aí tem Tem 2 em cada lado. Uns que fica pra lá. Tem o que fica na linha de fundo, enfim. E cada um tem sua função. Como é muita coisa acontecendo, tem 2 que olham só a linha, as linhas. Tem um que fica no fundo, vendo só a parte da defesa, a parte de trás. Tem outro que cada um vê uma parte do jogo. Em cada jogada vai ter um que vai estar olhando o ataque específico e outro olhando a defesa ali. Não necessariamente ataque e defesa, mas aquela porção O do setor. campo. Aquela região, O né? setor aqui tá. Isso aí. Isso. Tipo, tem os caras que ficam de frente pro outro ali no começo da jogada. Tem um juiz que vê aquilo ali. Tem um juiz que vê os caras que estão mais afastados. Tem um juiz que vê os caras que estão mais nas lateral. Como acontece muita coisa numa jogada, pode acontecer muita coisa, tem que ter muito juiz pra ver o que tá acontecendo. E tem um juiz que fica escondido controlando a janta deles, que se vai chegar ou não no tempo. Até essa questão É. de controle de linhas, de setores, etc. Pra quem assiste futebol americano, sabe que na transmissão da ESPN e tal, que é o que chega aqui pra nós, tem uma linha amarela que ela é virtual, gerada pro first down e tal, né? Por jogo, essa linha custa pra emissora $20 mil, o que dá 5 milhões por temporada pra emissora, só pra gerar essa linha pra indicar aonde que o time tem que chegar. Sim, porque cada jogada o cara tem que ir lá pintar, né? E apagar na sequência. Mas agora que E vocês estavam... virtualmente, né? Que é mais caro ainda. Vocês estavam falando sobre juízes e a tecnologia. Será que não tem como colocar alguma coisa pra trocar? Em vez dos juízes ter alguma coisa mais tecnológica? Ou vocês acham que isso é mexer no jogo, assim, e não é uma coisa bacana? Não, porque muitas das faltas são interpretativas, Exatamente. como no Isso futebol. aí. Pra gente vendo da arquibancada, foi falta.
Claramente. Não, o juiz viu de outro ângulo, não é falta. Principalmente se for pro meu time. Né? Daí é sempre falta, né? Claro. Então são muitas faltas, são interpretação do árbitro. Como o futebol, foi pênalti, não foi? É interpretação. No futebol americano é a mesma coisa. É que nem as leis aqui no Brasil. Interpretação. Bom, vamos puxar agora pro Brasil, antes da gente entrar numa questão mais pessoal. Como que chegou o futebol americano aqui no Brasil? Começou Estudar, sem eu não proteção. estudei isso aí, vocês estudaram. Começou sem proteção, sem nada. Então, até hoje, existem times no pads no Brasil, sem proteção, que jogam futebol americano sem proteção. E principalmente nas areias cariocas, na praia. Começou muito forte ali. A partir daquele momento, times começaram a se programar e tal. E a primeira partida com pads, que chama com proteção, aconteceu em Curitiba. Dia 25 de outubro de 2008, o Brown Spiders e o Barigui Crocodiles, que hoje é o Curitiba Crocodiles, Os dois times fizeram o primeiro jogo full pad. 2.500 pessoas assistiram esse jogo. E um conhecido nosso que jogou aqui em Caxias, o Gordão Cauã, tava nesse primeiro jogo full pad no Brasil. 2.500 pessoas era só os parentes, porque tem um monte de gente de futebol americano, né? Daí era só o pai e a mãe de cada São um. 3 times, né? Isso. Mas Cada time tem 3 times. E o Cauã perdeu esse jogo, tá? 33-10. eu ia te pedir, ele tava trouxa. ele tava jogando. Chupa gordo fudido. Cauã trouxa. É uma goleada. Fracão. Quanto que foi? 33 a? 33-10. Dá uns 4-1. Perdeu no finalzinho. Convertendo em números futebolísticos. 4-1. Tem isso, né? Os brasileiros. Explique pra gente como é que é a pontuação, que é bem diferente, né? Então, tem a primeira pontuação, a mais conhecida, é o touchdown, né? Ele vale 6 pontos. E ele dá direito a um chute extra, que vale mais 1, ou a uma conversão de 2 pontos, que é digamos, um mini touchdown. Tem que fazer uma nova entrada na endzone. Então tu teria 2 pontos. Então 6 pontos de touchdown, a conversão de 1 ou 2 pontos. O field goal, que é não conseguir chegar na endzone, não conseguir fazer o touchdown. Chuto, vale 3. E também tem o safety, que vale 2. Safety é quando o teu ataque é derrubado na própria endzone. É um gol contra. Um gol contra. Basicamente um gol contra, isso aí. Tá, só uma questão. Quando que tu não consegue atingir o touchdown? Tu vai perder número X de tentativas. Quando o teu QB é o Como é que Trubinsky. Quando o teu time é o Dallas Cowboys, que nem eu. Isso é muito específico. Cara, na verdade, assim, tu tem um número de 4 tentativas, 4 descidas, pra conquistar 10 jardas no mínimo. Se tu conseguiu conquistar essas 10 jardas inicialmente, tu renova as tuas tentativas. Claro, não precisa ser necessariamente 10 jardas, pode ser 15, 20, ou mesmo ir de pouco em pouco, tipo 4, 7, 5. E aí tu vai avançando aos poucos. Basicamente, tu tem que avançar 10 jardas em 4 tentativas. Por algum motivo, tu não conseguiu, tu tá no campo oposto, no campo do teu adversário, e tu tá ali enfrentando uma situação de quarta descida pra 8 jardas, que é uma difícil, é difícil conseguir 8 jardas numa jogada. Muitas vezes é mais vantajoso tu tentar chutar. Chuta a bola, faz 3 pontos, garante 3 pontos e segue o Porque se tu arrisca essa tentativa de quarta jogada e não consegue, a bola é do adversário. Exatamente. Parou. É o chamado turnover on downs, que tu perde a posse de bola porque tu queimou todas as suas jogadas. Downs é Né? tentativas, né? Downs é tentativas, isso aí, descidas, né? Quando acontece essa situação no NFL, do Play 4 lá, eu tento uma jogada chamada Hail Mary. Sim. Que é um cara simplesmente sai correndo e tu reza Joga que é o pro Hail alto Mary, e né? reza. Então, cara, essa jogada aí, ela ficou conhecida, Hail Mary, que é a Ave Maria, né? Num jogo do meu time, Dallas Cowboys. Tava numa situação final de jogo, precisando ganhar de qualquer forma. QB pegou a bola, velho, corre todo mundo lá pra endzone que eu vou jogar lá. E acabou jogando, e ele falou que ele jogou e rezou uma Ave Maria. E deu certo, o Dallas fez o touchdown, e acabou ganhando o jogo. Então ficou conhecida a jogada como Hail Mary, que agora o grande protagonista dessas jogadas é o Aaron Rodgers, né? O cara joga... no rival do Ferrugem aqui, o cara realmente joga muito bem. E ele fez 3 anos atrás. Sortudo. Conseguiu 3 Hail Marys, um ano após o outro. Assim. Tipo um negócio absurdo. Então é um negócio muito difícil, porque é uma jogada que a defesa tá preparada pra isso já, né? Do Chicago, não. Dentro de Dallas. Né? Defesa de Dallas é mais ou menos a política de imigração do Obama, assim. Entra quem quer, né? O Pirata tá fazendo um monte de pergunta aí. O Pirata teve um problema que ele não pôde vir. 2 problemas, na verdade. Primeiro que ele teve que levar a avó dele no jiu-jitsu e ele mora em Balneário Camboriú. Ele não conseguiu estar hoje Não aqui. foi o Yakut? Pode ser a caganeira de Yakut. Jiu-jitsu que é a sutil arte de dobrar a roupa com a pessoa ainda dentro, né? Eu te mandei essa aí, né? Yoga involuntário. Se eu morasse em Camboriú também não tinha vindo. Se tu tivesse tomado a caipira de Yakut dele também não. Muito possivelmente. Bom, já que a gente entrou no assunto NFL,
Eu queria perguntar pra vocês, pergunta do Pirata, ó. Qual o time que cada um torce? Vamos começar com o Felipe. Eu tenho o desprazer de torcer pro Dallas Cowboys. Toda a confiança do torcedor. Eu também não sei porquê, mas eu torço pro Chicago Bears. Ah, pai, eu sou o time do Corvão, né? Voa Corvão. Torço pro Baltimore Ravens. Eu, nesse caso, eu sou contra o Zaka e eu torço pro Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers. Que é rival direto do Ravens, né? O time do Zaka. Pedro. Eu torço pro Dallas Cowboys, por causa do Peyton Manning. Cara, eu não torço pra nenhum. Tipo, bem dizer que eu não acompanho, mas eu tenho uma simpatia pelos 49ers, né? 49ers. Tenho uma simpatia, assim. Meia Novers. Meia. 69ers. Sabe como é que faz um 120, Sotile? O Peyton Manning não é Eu do sei. Colts? Sabe? Peyton Você sabe Manning jogou no como é Colts. Sabe como é que faz 120? Hã? Você sabe como é que faz um 120? É um 69 com uma garrafa de 51 no cu. Ô, cara, eu não gosto dessas brincadeiras aí porque o meu nariz é muito grande. Eu nunca consegui fazer o 69. O meu nariz entra no cu dela, vira 70. O que eu tô fazendo aqui, Brasil? Falou em full pad, nós jogávamos no escoteiro, futebol americano, sem proteção nenhuma também, cara. Exatamente. Eu quebrei a costela do Nicoleto, 3 costelas dele, e tirei um ombro do lugar do Bueno. Duas Tá vezes pensando em jogar, assim, pô, não? Quer jogar atualmente? Não. nós jogava Acho que não. com liquinho. Com o Liquinho. Com o Liquinho? Aquele Liquinho, sabe, o pequenininho de Não tinha tudo pra dar certo. Sim. Não, sim. Não, baita ideia. Não, sim, isso Não, aí. ideia Eu quebrei a costela do Sotile com equipamento. Não foi quebrado, foi uma trincada de costela e foi dolorido. Só dói quando respira. Bom, a gente tava conversando sobre rugby, futebol Pets. na praia, que era beach football, que era o nome? Beach football. É, não tinha um nome Não assim. tinha o nome, era futebol de praia. É. Marisqueiro, futebol. Bicuíra. Até hoje tem uma liga, não digo grande, mas organizada no Rio de Janeiro. Tem É liga a até hoje. Tatuíra Soccer. Tem um time chamado Tatuíras. Eu vi isso aí. Isso aí. A gente tava falando sobre futebol na praia, sem equipamento, sobre o rugby. E como que é esse equipamento? O que compõe um pad de um jogador de futebol americano? Cara, obrigatoriamente, tá? É o protetor de ombro, que a gente chama de shoulder pads. O capacete, que é o helmet, né? Como eles chamam. Protetor bucal, é de suma importância, tem que ter. E a calça com pads, que a gente chama, né? Calça com proteções especiais pra jogar. Isso é obrigatório. Fundamental. E pros Países Baixos não vai nada? Tem coquilha? Não é obrigatório. Não é É obrigatório. uma merda de usar. Durante o jogo é ruim de usar no Pra jogo. quem tem pinto Cara que pequeno é ruim. pequeno é bom. O cara tem Não, o pinto não, pequeno, é daí ruim fica ficar- caindo ali, fica não desajeitado. encaixa direito, daí tá sempre escorregando, daí tu não presta atenção na jogada pra cuidar da coquilha. E... Podiam fazer um com plug atrás. Pra quem assistiu o filme do Adam Sandler. Adam Sandler, Golpe baixo. Golpe baixo. Golpe Baixo, Muito bom esse filme. lembra do Apple Nex, que ele usa uma caneleira quase. Ele quebrou meu nariz. Sweet House, que também é bom. Baita filme. Inclusive, encontrei um site que faz as réplicas das camisas dos caras. Do Mean Machine. Mean Machine. Massa. Que da foda. Mean Machine. Com escrito Paul Crew, com Crew. Tudo. Que massa. Cara, isso. Esse vamos lá, site vocês. aí vende o do Looney Tunes também, vende o do time lá do técnico Carter lá, ele vende Oh, que da hora. todas essas de filme aí. Cinema. Não sei se é o mesmo que o teu, mas eu sei um que tem todas Depois essas a gente aí. faz um troca-troca e a gente se conversa. Porque o teu deve ser da China, né, o vagabundo. É, vem com um morcego junto. É de Yuan. Eu queria saber de vocês quando e como foi o primeiro contato com o esporte. Felipe. Eu sempre fui muito ligado em futebol normal, assim, né? E eu tinha uma espécie até de não preconceito, mas aquela ideia boba que a gente tem que futebol americano é um jogo muito... Quem não conhece, né? Que, pô, é só pancadaria, não sei o quê. E eu tenho um primo, cara, um pouco mais velho que eu, que ele é viciado em esportes americanos, assim, ele beisebol, basquete, tudo. Aí um dia ele falou, cara, vamos assistir futebol americano. Eu falei, cara, eu não quero ver esse negócio aí, porque não gosto e tal, né? É homem se agarrando. É homem se agarrando, aquela coisa assim. Dizer, não, cara, eu vou te ensinar como é que é o futebol americano, as bases do jogo, né? É homem se agarrando, só que é bom. E aí, cara, eu comecei a olhar o jogo. Redundância? Eu comecei a olhar o jogo, ele começou a me explicar. E eu achei muito legal o sentido do jogo, assim, o objetivo, o que os caras Agarrar tinham que homem. fazer, né? E aí
E aí, cara, dali eu comecei, isso foi em 2010, 2011 mais ou menos. E aí, velho, pra não, uma falta de palavra melhor, eu sou um cara gordo, né? E grande. Ossos largos. Ossos largos. Aí falei, cara, futebol normal pra mim tá um pouco difícil, né? Porque... Tu vai me desculpar, eu não vou deixar de fazer isso contigo, nem comigo, nem com o Zaka. A gente não tem altura pro nosso peso. Exatamente, eu tinha que ter uns Me 4 deixou metros de de fora altura. por quê, porra? Mas enfim, né, o cara de estrutura um pouco maior, né? Falei, cara, futebol pra mim, jogar só com a gurizada, assim, eu precisava de uma competição, uma coisa, né? E foi mais ou menos na época que começou a surgir o Caxias Gladiators, aqui em Caxias. Aí, obviamente, né? Aí comecei atrás, fui ver como é que funcionava a seletiva e tal, ia rolar a primeira seletiva ainda no campo do, se não me engano, no Municipal, ou a primeira foi lá no Serrano, no Catarinense, não me lembro onde foi. Mas enfim, eu fui na primeira, gostei, o cara olhou pra mim, que posição tu joga? Eu falei, velho, não faço a menor ideia. Eu vim aqui, não sei. Não, beleza, joga na linha ofensiva. Aí comecei a jogar, acabei nunca mais saindo da linha ofensiva. Desde então, aí comecei a acompanhar a NFL mais. Tem muita galera que curte muito college football também, né? Que dizem que é muito mais legal que a NFL. Eu acabo não acompanhando muito, não sei se... É por gosto mesmo, né? Eu acompanho mais a NFL e o nosso futebol aqui no Brasil, né? E aí, cara, comecei a jogar, começou a pegar gosto pela coisa. Não desistimos no começo, né? Que no começo foi complicado, né? A gente perdeu uns quantos jogos ali. Tava começando o time e acabou dando que a gente conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho e tal. Então foi um crescimento bem legal. Eu noto que a gente teve esse crescimento junto com aqui em Caxias, mas acompanhando o crescimento nacional, né? William, como é que foi teu primeiro contato? Quando que foi? Eu assistia na época 2000, nos anos 2000, 2010, eu assistia bastante NBA. Gostava de assistir basquete, basicamente, e aí entre as propagandas, os intervalos dos jogos, comecei a ver as propagandas do futebol americano e me interessei. E naquela época não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto acesso, não transmitiam jogos de futebol americano aqui pro Brasil. A Band passava, eu não tinha a Band, eu só via no sábado de noite. Eu gostava do Otávio Mesquita. Mas até chegar no Otávio Mesquita demorava, né? Demorava, às vezes dormia na mão ali. Mas Controle, né? Dormia com a mão meio cheia. eu não assistia a Band, né? Então não sabia que passava a NFL ali. Comecei a baixar vídeos no Casalite. Não sei, o pessoal da minha época aí usava o Casalite pra baixar bastante coisa, né? Shimei with horse. Daí, e cara, pra assistir vídeos de futebol americano, os primeiros vídeos que eu assisti foi via Casar, cara. E comecei a me interessar e fui atrás, pesquisar e me interessei pelo jogo. E nisso surgiu o Caxias Gladiators, né? O Ângelo Koff, que idealizou a ideia de formar um time e tal. Mandei um e-mail lá interessado em participar. Eu, com meu chassi de grilo, fui lá admitido, né? E acabei me metendo lá e fiquei um monte de tempo aí nessa Desmaiado no primeiro treino. negócio aí, Eu fiz aconteceu isso também. na minha frente. Não, foi, Um pouquinho mais pra frente, né? não foi no primeiro. O primeiro foi lá no Municipal. Mas lá eu vi no de camarote, Catarinense, assim, foi. cara. Foi... Bagatini, abraço. Foi tipo assim, ó. O Batista passou mal ali, ó. Tipo assim, tá? Só que eu levei menos tempo pra atingir o solo que ele. Zaca, Como a maioria dos guris, eu sempre joguei muito videogame, desde piá. E sempre tinha o Madden, né, o futebol americano, e o cara vai pegando gosto, assistia na TV. Não tinha TV a cabo, assistia os Flash, né, aparecia e tal. Aí eu vi no jornal Pioneiro, que ia ter a seletiva do Gladiators, e mandei e-mail e tal, mandei mensagem, sei lá que eu mandei, me inscrevi, fui lá no primeiro dia, até hoje tô jogando aí. Tu assistia Band também, Zaca? Eu nem sabia que tinha o Otávio Mesquita. Ele parava antes. Baita programa. Meia-noite Atualidades e tal, né? Meia-noite o Zaca ia dormir. Começava meia-noite o programa. E ainda tinha 30 segundos pra conseguir me arrumar na cama. Segundo pra lavar as mãos. Pra quem nunca viu, procura aí, deve ter no YouTube Otávio Mesquita. Como é que era o nome do programa? não era o perfil. Emanuele. Não, alguma coisa madrugada. Quê? Oi? Era madrugada. Alguma Cine coisa Privé, madrugada, quê? né? O quê? Cine Emanuele Espaço? Privé? Quê? Emanuele vai ao espaço. Não, esse era depois, não é. Cara, é o mesmo esquema deles. Assistia alguma coisinha na TV, mas muito pouco, porque naquela época
pouca Só gente a TV a cabo. E também vi a seletiva e fui participar lá no Serrano, daí até... Foi pouco depois, eu entrei depois deles. Pedro, Eu comecei a ver jogos americanos quando foi colocada a DirecTV lá na minha casa. Isso foi 2002, eu acho. Na época eu era piá, tinha 8 anos. Eu gostava de ver, cara. Achava massa, futebol americano e tal. Aí meu primo aqui também gostava, até que um tempo depois a gente conseguiu uma bola, uma mini bola, não era nem a bola do tamanho certo, ficava jogando na praia, ficava fazendo uns lançamentos, coisas assim. Mas nunca fui atrás de time, assim. Até porque hoje é Juventude Gladiators, né? né? Juventude de futebol americano. Desculpa. Quando era Caxias Gladiators até me interessava, né? Caxias, né? Mas Juventude não dá. Botar um verde e branco no pelo não dá. Mas na época do Caxias a gente só tomava no rabo. Normal, até hoje. Né? Pergunta pra qualquer torcedor, cara. O Ferrugem, pra quem não sabe, come madeira. Esse dia eu passei na frente da casa dele e ele tava... Ai, que pau gostoso. Ai, que pau gostoso. Era o meu. Caralho! Dá pra pegar a manga com esse papo. Tu quer pra transar ou pegar petróleo? E tu, Bumpy? cara, eu comecei a assistir faz pouco tempo por causa do Jonathan, meu primo, que devia estar aqui. Otário. Mas eu sempre joguei muito no Play 1, Play 2, eu sempre curti muito, pra mim era um dos meus jogos preferidos. E eu nunca acompanhei, mas eu gostava de jogar muito. Então, pra mim, a minha história é essa, é o Play 1, começou no Play 1 e agora com o Jonathan me apresentando e a gente assistindo. Inclusive, eu vou contar uma história do Jonathan, já que ele não tá aqui, que a gente tava assistindo na casa dele. Sotile, me ajuda, o que aconteceu no jogo Pra quem não é torcedor do Patriots, é um dia fatídico, tá? 28-3 pro Falcons, certo? Terceiro quarto, todo mundo que torcia contra o Patriots, feliz da vida, já engrenando. Já dá pra beijar a viúva já, né? Eu já tava bêbado comemorando dessa hora. Tava empacotado, então. As casas de Super aposta. Bowl, né? Isso. 2018? 16. 16? É, faz Não. tempo. 16? Acho que foi 17, 17, não eu foi? acho. 17? É, foi por aí. Bom, foi por Não aí. faz é. muito Enfim. tempo, né? Na final do Super Bowl aí. Pra quem... Ah, Lá, Zaga tomar no aconteceu. cu, velho. Aí, o fatídico dia, então, estava 28-3 e daí tu pode contar o que aconteceu. E daí, todo mundo desanimado lá, né? Tudo torcedor do Patriots e... Meus pêsames pro Jonathan, então. e daí ele disse assim, cara, se o Patriots virar, eu vou pelado até a entrada do bairro. E tava frio, cara. Eu lembro que tava frio. Chegou no final todo mundo desanimado, eu pensei, vou embora, né? Eu tava começando a assistir o futebol americano, então, pra mim, todo mundo tá falando que tá morto, e eu fui pra casa. E aí aconteceu o que, Sotile? Aconteceu a virada, infelizmente, né? O Patriots virou o jogo. Não, virada histórica. Eu não sei o que aconteceu lá, fui pra casa, fui jogar meu PlayStation e de repente recebo uma mensagem do nosso amigo: Meu, o Jonathan tá correndo pelado, velho, vem ver. Só que não deu tempo. Eles com o carro atrás, com os farol ligados e o boneco correndo pelado na rua. Tava 28-13, empataram 28-28 e foram pro prorrogação e ganharam com um touchdown. Informação. É coisa de Tom Brady, aquele otário. Ele tá jogando ainda? Tá, trocou de time, hein? Trocou de time, né? Tampa Bay Buccaneers. Conhecido como Mário da Gisele. Mário O Giselo. Sério mesmo? Aham. Lembra da Gisele Bentinho? Inclusive, o Gronkowski, Tyrande, tinha anunciado a aposentadoria, né? E tinha contrato com o Patriots ainda e voltou pra jogar com o Tom Brady no Buccaneers. Agora Então, vai. Teve uma troca e daí ele veio com um migué filha da puta dizendo que ele vai jogar no Tampa Bay por causa da mãe dele. É. Tomar no teu cu, Vai se Gronkowski. fuder. Até parece que ele não sabe que tu Eu acho ama que o ele Tom pega a Brady. Gisele também. Quem não? Eu não. Eu não pego ela. Eu não. pegaria. 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 Eu também pegaria. Tá bom. Gisele, se estiver ouvindo. Ele tem que falar inglês, ela mora nos Estados Unidos. Mas ela é de Nova Horizontina, ela sabe falar Sim, português. Mas ela tá lá, até chegar lá tem que chegar Eu em me inglês. nego a chamar uma guria ali do Nova Horizontina de Gisele. É Gisele. É Gisele. Igualzinho o nome da minha moto, né, velho? Pensa quantos alemãozinhos deram em cima dela, velho. E quantos pegaram? Quantos pegaram? Só O ela alemão pode ascendente, dizer. Horizontina é a terra do glorioso... informação. Como é que é o cantor lá? Famosíssimo. Hélio dos Passos? Hélio dos Passos. Não. Rui Biriba. Opa! É de Horizontina. A informação. Ah, informação. Queria saber um pouco sobre quanto custa pra jogar futebol americano. Pra mim é caro. Foi caro, no Apartamento caso. imobiliário, talvez. Não.
Tá, mas é Um questão terreno. no caso de equipamento. jogar. Isso, Quer equipamento. jogar, Tá, começa a jogar. como no Brasil é tudo amador, completamente amador, 95% dos times, o jogador tem que pagar mensalidade, comprar seus próprios equipamentos. Então vamos lá, equipamento hoje, o protetor de ombro tem de 700, novo, tô falando, tá? É. 700 pode chegar a R$2.000. Isso aí. Um helmet de 1.000, 1.080 pode chegar a R$3.000. Novo, tem usados. E o Eu protetor preciso de um bucal Sharp, né? é 40 pila na Centauro. Isso. E fica a dica de moldar bem, porque senão fica escorregando e fica uma merda. É que o capacete, um tempo atrás, a gente podia usar ele, um capacete que eles usam Panela lá de como pressão. juvenil, né? Como Yuf, Yuf. Yuf, Isso. Yuf. E daí era 400, 500 pila. É. Hoje não, hoje Só que a pra proteção jogar- é feita para impacto de crianças. Como a gente joga em adultos aqui no Brasil. E daí- Lógico, o impacto do Brasil pra própria Europa, alguns times, e pra NFL nem compara, tá? Assim, é ridícula a diferença. Mas mesmo assim tem que usar. É. De adulto, no caso, né? E Pode ser daí de a criança. liga pede isso, que seja realmente pra adulto, não Adult. pra... E aí também tem as próprias viagens, muitas vezes tem que se custear, alimentação, etc, né? Cara, é um esporte que não é barato, mas é que a gente sempre fala, cara, a diversão do cara, por exemplo, o cara que anda de moto, velho, o cara também tem que gastar equipamento no próprio veículo e tudo, né, cara? Então, é caro, mas pra cara mim, gosta, né? pra mim se pagou muito, entendeu? Compra uma vez só, né? Então vamos supor, se o cara escutou o nosso podcast, se interessou, quanto que ele ia ter que desembolsar pra começar a jogar realmente num time, assim? Fala vamos comigo que eu tenho equipamento usado pra vender. Cara, Então, a gente sempre recomenda É. quando alguém entra no time, primeiro fazer treino sem comprar nada. Isso. Daí se gosta da coisa. É. Na NFL, os caras se batem. E o cara não gosta de porrada. Acontece, o cara é grandão, não gosta de porrada. Ferrugem era mais magro que hoje em dia e batia pra caramba nos caras. Então, vai como o cara vê o esporte e entende como é que joga. Então, primeiro faz treinos sem a proteção, lógico. Não vai sair batendo com os caras com equipamento. São treinos adaptados pra isso. Gostei. Bom, procura no Facebook materiais usados. mas tem os caras, eu não sou assim, eu quero novo. 2.000 tu compra tudo. Sim. Novo. Sim. Sim. A calça, Parceladinho, inclusive, né? Parceladinho. Parceladinho. Hoje, cara, Lojas físicas do Brasil É. de material de hoje é futebol uma americano. beleza. Hoje é uma beleza. Quando a gente começou era uma merda. Era Era uma- uma porcaria. Mais pra barato equipamento. que bêbado na zona com cartão de crédito. É, com certeza. Inclusive, fica a dica aí pra quem tá ouvindo e não conhece. Clara Iruegas. Ela pega equipamento remanufaturado dos Estados Unidos e manda pro Brasil. Ela é mexicana, se não me engano. É isso aí. E faz esse trâmite aí, equipamento bom. É um coiote ao contrário. Mas no Brasil. Ela tá tirando. Ela pega sol lá da novela América e joga de volta pro Brasil, entendeu? Nicho de mercado. Mas tem três empresas já no Brasil que trazem produtos e tem loja física no Brasil. Se falar dos Estados Unidos, óbvio que os caras são foda, mas bicho fudido pra jogar futebol americano que nem mexicano não tem também, né? Cara, joga os demais, caras né? são uns animais. Eles são doentes, né? Eles não têm nada a perder, daí eles entram como se fosse o último dia da vida deles. Não, Aí é desvantagem e com os daí, outros. claro, sabe por que o México não vai bem nas provas de atletismo nas Olimpíadas? Quem sabe correr, nadar e pular já tá nos Estados Unidos. O que tá acontecendo, cara? Inclusive, o Brasil é o terceiro lugar em número de fãs da NFL, né? Segundo o Exatamente. México e os Estados Unidos Que em primeiro. vê NFL, que acompanha via ESPN, assim. Isso, que consome, que assiste a NFL. Número de fãs que gosta, enfim. Que hoje no Brasil é o Entusiastas único... do esporte. Isso aí. No Do Brasil... americano, né? Não do brasileiro, né? Teve final de campeonato que passou na ESPN já, não tá tão... Sim, eu lembro. bem Hoje em lembro. dia tá mais aceito. Pra vocês terem uma noção, no Brasil tem mais de 100 times equipados jogando. 100 times. Na liga No Brasil. do Brasil. Isso. Aí tem suas diversas Tem várias tem a ligas. Primeira divisão, segunda divisão, Mas digo, campeonato foi ser estadual. valorizado pra passar na ESPN ano passado, por exemplo. Quando é que foi no Beira-Rio? 2016. 2016. Esses dois aqui jogaram no Beira-Rio, cara. A final do Gauchão 10 foi no mil Beira-Rio. pessoas? 13 mil pessoas. 13 mil pessoas, entendeu? Porra, mais que... O maior público no Brasil foi 15 mil pessoas em Cuiabá. É isso aí. Pelo que eu vi aqui, Mas 13 mil pessoas no Beira-Rio pra ver Juventude e Santa São Maria, Deus, é. cara, vocês não têm noção da estrutura que foi montada. Foi foda pra caralho. Não, eu lembro, no reportagem, notícia, eu acompanhei, foi bem... Até o Jonathan foi assistir, né? Devia estar aqui, otário. otário. Mas é aquela coisa, né? Juventude, cara, Foi tudo tão bom, dá, né? menos o final. Menos o final. né? Pra nós foi bom, Cara. pro Santa Maria foi melhor. É isso. É isso aí. É isso aí. A gente viu a bunda da irmã do Cristiano Ronaldo, ela cantou lá, né? Ah, verdade. Mas foi uma experiência bem...
A irmã do Cristiano Ronaldo foi o show do intervalo. Exatamente. De verdade mesmo? Sim. Sério? Sério, é verdade. Ah, não sei o que, Aveiro. Kátia. Kátia Aveiro. Mas o Santa Maria tentou ganhar da gente, né? Conseguiu. E foi uma estrutura muito bacana, o Beira-Rio, e foi muito bacana. Foi a primeira vez que abriu as portas pro futebol americano gaúcho, foi sensacional. Inclusive, a gente jogou também no Jacone, Silent Hill, Caxias do Sul, né? Neblina, ninguém assistiu porcaria nenhuma. O Lisca ficou muito feliz com aquele jogo lá, inclusive. O treinador do Juventude. Ah, é verdade, né? A gente fez muitos inimigos naquele dia. Choveu Dentro de do cachorro beber água em pé, assim, né? Aí. Choveu do Jesus Cristo tomar água em pé aqui, né? E aí- Queixada aqui. Aí deve ter patrolado o campo. né? O campo ficou bem judiado, né? E o Juventude tinha jogo logo em sequência ali, 2, 3 dias depois, o Lisca, era o treinador na época, ficou bem Doido. contente. Não, o Lisca Ficou doido, nem né? é, nem Foi ali que ele conseguiu o apelido Lisca doido. E nossa defesa não ficou tão ruim assim. Nossa, deu uma Não ficou judiada. O tanto, mas Juventude perdeu depois ou não? Não faço ideia. possivelmente. Não, Então, mas a não, desculpa foi o campo. mas o que o Zaka falou é verdade, não ficou tão ruim assim, mas ele ficou tão injuriado com a história ali que... Ficou louco. Ficou... A gente tá falando questão de custos antes, né? Quanto custa pra um atleta. E como é que é a questão de patrocínio? Porque tu levar um time de 50, 60... patrocínio. Já respondeu a Não, pergunta. com certeza. Mas assim, tu levar um time de 50 pessoas, vamos botar 40 pessoas que seja, pra um lugar, ficar 2 dias, ônibus, isso deve custar muito caro. Tá, primeira coisa. Poucas viagens a gente foi e ficou 2 dias, né? Eu vou contar a primeira, então. A nossa primeira viagem boa de ônibus, foi a nossa primeira partida em Brasília, pelo falecido torneio Touchdown. A gente ficou 36 horas dentro de um ônibus Pra ir. pra ir. Não sei quantos pra voltar. 34. 34? Cara, pra voltar, parecia que era 87. Cara, eu, o Ferrugem, a gente voltou de avião, Sim. porque conseguiu uma passagem barata ali, e porque a gente tinha que trabalhar na segunda-feira, e a gurizada enfrentou mais 34 horas pra voltar. Qualquer valor era barato pra não voltar de ônibus. É verdade. E nesse jogo aí, o meu amigo Ferrugem trincou uma costela minha, porque eu estava numa parte do campo que eu não deveria estar, e Me ele atrapalhando. estava onde ele deveria estar. Não, eu tava fazendo o que todo mundo fala, vai até o final, né? E dei ruim. Mas o bom é que ele acabou com a jogada, ele tirou eu e o outro cara do campo, então tá tudo certo. Sim. Até esses dias ele tinha gravado na Sky, porque passava na Sky os jogos, né? É, Ele na tinha Band, a gravado no Band aparelho. passava. É, a Band Esportes. A Band sempre salvando a nossa vida. Viu? Cara, foi todas as viagens que a gente faz e não é tipo profissional que tem concentração. É bate e volta, irmão. É pelo amor à camisa e ao esporte mesmo. Mas não tem nenhum time que é patrocinado, assim, realmente, que tenha um atleta que é um atleta aqui no Brasil. Existe no Brasil, tem o time do Galo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Uhum. que é um time profissional. É. Que é um time profissional, que a grande maioria dos jogadores lá são contratados. Alguns outros grandes times têm patrocínio bons, mas a super maioria dos times são times que o jogador tira do bolso, tem pouco apoio, pouco tudo. É, o time que... A chance do time que se destaca ou trazer algum americano é através de projetos federais, estaduais, municipais. Sem projeto, a gente depende da boa vontade dos atletas, de se bancarem, rachar, dividir, se ajudar. Contando com patrocínio, esquece, né? Patrocínio, a empresa só vai te patrocinar se ela vê um retorno. Nos projetos a gente vê isso. O projeto seria uma verba que a empresa destinaria para projetos esportivos, só que a gente só consegue essa verba que a empresa destine se eles tiverem um retorno, né? Que aí não sei se dá pra falar, mas a gente tem que devolver dinheiro pras empresas. Porque senão elas não... É Brasil, né, cara? Brasil. E tem Mas- outra questão também que impacta, acredito que você sabe melhor que eu, que é o fato de não ser um esporte olímpico, né? É. Por exemplo, o rugby é um esporte olímpico, então tem um pouco mais de... Não sei se a palavra certa é facilidade, mas é um pouco diferente pra conseguir angariar um pouco de patrocínio e tudo, né? Não só rugby, como canoagem, etc, outros esportes olímpicos, né? Polidense. O Zaka podia aproveitar e mandar um abraço pro patrocinador do Juventude hoje, sem né? dúvida. CT Pisos, né? Melhor empresa de piso e revestimento de Caxias do Sul. É verdade. Aí. Um abraço pro seu Júlio. Já comprei lá, seu Conhece o Júlio... Conhece o Conheço. Eu conheço, comprei lá, me ajudou, eu tava em dúvida de escolher o piso lá pra minha casa, ele me ajudou, muito atencioso, gentil, preço muito bom. Aí, ó.
CT Piso. Isso aí, fica um abraço aí. Seu Júlio, lá no Meleri tomar uma cachaçinha. E além dessa questão do monetária, né, essa questão financeira, tem mais alguma outra dificuldade de quem pratica o esporte aqui no Brasil? Tem, principalmente o número de atletas no time, né? Que pelo menos o mínimo são 35 atletas. Então, pra manter um time no Brasil é muito complicado. Desde manter a galera engajada ao time, ensinar regras. Então tem muito rodízio de atletas no time, né? Então que dificulta bastante também. E tem outra questão também que pode concordar comigo, eu acho. A maioria dos jogadores não são profissionais, então a gente tem trabalho, estudo e a gente treina de noite. Então, cara, às vezes tu pega madrugada não, mas tipo, 11 horas da noite no meio de semana, com frio, tá treinando, porque tu tem que estar no treino pra conseguir evoluir. Mesma coisa a parte da... Claro que isso tá meio ligado, mas é a parte da preparação física, né? Tu tem que estar focado pelo menos fazer um preparo físico, uma academia, alguma coisa, porque senão tu vai acabar te machucando. E se tu te machuca, aí quantos tem plano de saúde pra conseguir bancar uma cirurgia, alguma coisa? Então tem toda essa... Claro que tem o SUS, né? Mas tem essa parte do... me machuquei, e agora? Como é que eu vou fazer pra trabalhar? Pelo fato de ser amador, tu tem muito empecilho, muita coisa que pode te atrapalhar na tua vida profissional e acadêmica, né? É que o futebol americano, ao contrário da maioria dos outros esportes, é um esporte que ele exige de ti um condicionamento físico, tem que estar muito bem preparado fisicamente para jogar esse esporte, e ele é um esporte que ele demanda de ti bastante estudo também. Exatamente. Não é só físico, não adianta tu ser o cara mais forte, o cara mais atlético, o cara mais preparado fisicamente, se tu não estudar no futebol americano, tu não vai fazer nada, tu não vai ser um bom jogador só porque tu é forte. Sei. E a recíproca também é verdadeira. Não adianta tu só estudar, tu ser um as, entender o jogo, saber as jogadas, saber o playbook, decorar. E se tu não tem um porte físico, porque tu vai bater de frente com o cara lá, o cara vai te atropelar. Então tem que ter essa sincronia do físico com o intelecto, com o estudo. E aí tu tem que conciliar essas duas dedicações com o estudo, com o trabalho, porque ninguém é profissional. Então tem que ter muito amor, tem que gostar muito para te se dedicar e continuar dentro do esporte. E essa história aí do futebol americano ser democrático, de tu poder jogar porque tu é gordo, é naquelas, né? É bem naquelas. Bem naquelas. Ele foi assim no começo, né? Tu pode ser gordo, pode, mas tu vai ter que condicionamento físico, e por baixo dessa gordura tu vai ter que ser forte, cara. Não existe isso aí. Chega ali, estroncho ali, tu vai jogar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Cara, as posições mais pesadas, os linhas, são os caras que mais botam peso pra levantar, cara. Então tem que ser bem preparado fisicamente. Gordo, magro, alto, baixo. É aquela coisa assim, ele é democrático. Eu entendo o que eles querem dizer aqui. Ele tem o espaço pro magro, pro alto, pro gordo, mas todos têm um preparo físico bom. Tipo, não adianta tu botar um cara... ele é super rápido, mas o cara pesa, sei lá, 60 quilos. Pô, ele vai tomar uma porrada e vai virar do avesso, velho. Entendeu? Mas é isso. Basicamente, ou mesma coisa, o cara é gigantesco, mas o cara não aguenta correr, não aguenta jogar duas descidas. Não dá, né? Mas o futebol americano, ele engana, principalmente pro pessoal que tá começando a acompanhar, ele acha que é só esforço físico e músculo. Cara, o futebol americano, não sei a porcentagem, mas eu digo com tranquilidade que mais da metade do futebol americano é estudo. Sim, sim. Não é a força. Não adianta tu só ter o time maior e o time mais musculoso e mais preparado. Tu tem que ter o time mais preparado estudando o playbook, o time mais preparado estudando a jogada, o time mais preparado sabendo o que tá fazendo dentro de campo. É mais um jogo de xadrez do que, um jogo sei lá, de força boxe, brutal, vale tudo. Essa questão de estudo aí corrobora, mostra por que os Estados Unidos é primeiro e vai ser sempre o primeiro. Um cara para jogar na NFL, salvo exceções, ele é formado em alguma coisa na universidade. Então o cara já tem um cérebro diferente, um intelecto diferente, entendeu? Então ele já é estudado em alguma coisa para depois partir pro futebol profissional. Então desde cedo eles vêm estudando e isso aí vai desenvolvendo intelecto. Não é um cara que vai... Desculpa se vão achar ruim, mas não é um cara que vai largar o colégio com 15 anos pra jogar futebol e sair ganhar 1 milhão por mês aí no Brasil. Não é assim. E outra questão também que eu vejo, que pra mim não impactou, mas que eu acredito que pra muitos impacte, é a parte de muita terminologia sem inglês. Porque tu vai explicar a jogada, ou os termos, uma coisa, tem muita coisa em inglês.
E o cara, de repente, não tá familiarizado com aquilo, pra muita gente isso é uma barreira mesmo. Cara, o que tu quis dizer com, sei lá, pull? O que é um sweep? Não sei. Aí tu tem que ir lá, sabe? Isso, claro, se explica tudo, né? Mas é uma barreira pra quem tá entrando no esporte, às vezes é uma coisa que assusta um pouco. Porque tu chega, tu nunca jogou. Cara, todo mundo aqui foi criado jogando bola no cagurizada. O jogo de futebol é um jogo simples, né? Aí tu vai chegar num clube novo, com gente nova, e o cara vai começar a te passar coisa, claro que é passado com parcimônia, enfim, né? Mas, cara, uma hora tu vai ter que pegar o playbook e vai olhar, aqui nessa jogada tu faz um pull, e aqui tu faz um down block, e aqui tu... Aí o cara, opa, pera aí. Então, o impacto inicial é muita... Às vezes é muita informação, e é uma informação às vezes passada com termos em inglês também, que pode, para algumas pessoas, ser um problema, né? Eu queria aproveitar para fazer um apelo aqui para as dubladoras e as empresas que fazem legendas de filmes para pararem de traduzir quarterback como zagueiro. É verdade. Porque, cara, não faz sentido nenhum. E é uma merda pra quem tá assistindo o filme de futebol americano, o quarterback pegar a bola e ser chamado de zagueiro. Fica aqui minha indignação e o meu pedido pra que parem com isso. O Grande falou dessa questão de toda de nomenclatura e tu saber as jogadas. E além de tudo isso, tu tem que ter um raciocínio muito rápido. Por quê? O Grande jogava na linha ofensiva. O Zaka também faz dupla função, linha defensiva e ofensiva. E no meio da jogada, o quarterback pode mudar, fazer uma leitura do jogo e mudar a jogada na hora. Então tu tem 2 segundos pra mudar tudo que tu tinha imaginado. Cara, não é assim. A gente é não tá querendo desencorajar, claro. Não, né? não. É do caramba, sabe? Cara, é um jogo estratégia. sensacional. Desde que entrou na minha vida, cara, eu digo, alguns dos melhores momentos da minha vida foram jogando futebol americano, sem dúvida. Não só jogando, mas a própria convivência e tal com a galera, né? Muitos amigos, que é o caso, né? Então, cara, é um esporte muito legal mesmo, que vale esse investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação. Porque ele vai te retornar. De alguma forma ou outra, ele vai te retornar. A gente viu, Zaca, gente que parou de fumar, Sim. melhorou de qualidade de vida jogando. Cara, gente que parou de droga pesada, velho. Salvou Então, a vida da pessoa. Então, cara, é um esporte, como todo esporte. Ele tem uma validade muito legal nessa parte de desenvolvimento pessoal. Sabe, eu acho incrível, porque às vezes a gente não consegue juntar 4 pessoas pra jogar board game embaixo do ar-condicionado, e os caras juntam 40 pra treinar, os caras pagando pra... Acho isso incrível, cara. Mas é tudo isso que os guri falaram e que eu vou repetir. É tudo aquilo que te traz de bom de volta, entendeu? Cara, tu sair de Caxias do Sul, tu bater em Brasília 36 horas dentro de um ônibus com mais 40 semi-jogadores, tá? Que na época era muito fraco mesmo. Mas, cara, uma das coisas mais legais que a gente fazia na vida, sair daqui pra Vitória jogar. Foi louco. De avião. Aí todo mundo de avião. Foi do caramba. Sair daqui e ia a São Paulo jogar de ônibus. Rio. Eu e o Ferrugem, era um double deck, então a gente tava nas 2 primeiras poltronas. Ferrugem me leva uma caixa de vinho, um pão, um queijo e um salame. Não chegou. Vinho do Ifradei. Tábua e faca. Infelizmente não chegou até Flores da Cunha, tudo, né? A gente comeu antes. Mas, do caramba, umas histórias assim, sabe? E muita amizade que fica. A competição em si é muito legal. E eu digo agora, questão mais pessoal minha, né? Eu me criei jogando com o pessoal aqui de Caxias, Juventude e tal, né? E eu tive essa oportunidade de jogar em Bento Gonçalves e mesmo pra Polônia. Foi legal, mas não é a mesma coisa, sabe? Tipo, tu tá com aquela galera que tu tava desde o começo, assim, sabe? Claro que a diversão do jogo é legal, o cara faz amigos novos, etc e tal, mas não tem aquela ligação, parece que a gente criou assim no começo aqui da coisa ainda, sabe? É uma coisa que eu sou bem saudosista, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa que não existe mais, né? Hoje, se o cara quer competir, o cara não pode ter aquela mentalidade que a gente tinha no começo, não, mas eu não digo de questão dessa mentalidade, eu digo o próprio desenvolvimento que a gente foi, passando, por exemplo, o Zaka tá aí desde o começo também. Quantos anos a gente jogou juntos? 6? Porra, por aí. Então, cara, a gente cria um vínculo. né? Com certeza. E claro que ele fica mais evidenciado nos caras da tua posição, mais ou menos, né? As linhas, os running backs chamam vínculo deles, os DB, etc, né? É muito... Isso é muito legal, cara. Isso aí é uma coisa que ninguém te tira. Porque, querendo ou não, o esporte amador ele só existe e consegue dar continuidade por essa coisa extracampo, né? Pela lealdade ao teu time, sabe? Eu acho que é isso que o Grande meio que quis dizer, sabe? Tu ter essa base e tal, é bacana. Mas prestando um serviço pra quem tá interessado em jogar sério futebol americano, só porque é grande e forte, cara, se tu é burro,
Não rola. Tem que ter uma sexta série bem feitinha. Tem que... Supletivo. Se tu confunde mais com mais, tu vai passar trabalho, vai ter dificuldade. Os caras vão cobrar, que a gente cobra. Confundir direita e esquerda já acabou. Cara, já nem tu vai. tem que pensar rápido, tem que ter, sabe? Não é querer dizer assim, tem que ser um Einstein, não. Mas assim, cara, se tu é burro, não adianta de ser forte. Tu não vai. Se o cara confundir direita e esquerda, ele não chega nem onde o pessoal treina, que eles vão te dizer, vem pela perimetral e dobra a esquerda. Ele vai à direita e vai para na UX, ele não vai achar. Se tu for grande, musculoso e burro, procura o emprego aí de segurança de boate, que vai ter mais sucesso. Go boy. Pedro, tu quer... Nem tá abrindo mais boate agora, se fudeu. Não tem mais o que fazer. Vi vocês falando sobre a confraternização. E eu sei que no rugby tem o famoso terceiro tempo, né? E no futebol americano tem alguma coisa parecida? Cara, É no o rugby, banho tanto pelado. o time, os dois times fazem meio que essa... Isso eu fiquei sabendo, né? Os dois times. Cara, o futebol americano é mais... Não sei dizer o porquê, mas o futebol americano, tipo, é meu time, a gente pode até sair e tal, e outro time faz o que ele quiser, sabe? Não tem essa troca tão grande de informações e de risadinha após o jogo, sabe? Até eu queria falar, tem essa questão aí de cada um no seu lado aí depois do jogo e tal. E o americano, ele traz muito essa cultura de lá pra cá. O Miller, por exemplo, depois de partida que perdia, ele não tomava banho, porque ele tava puto. Depois de partida que ele ganhava, ele não tomava banho, porque ele era porco. Sabe? Não, o Brett sempre trouxe essa questão aí. O time perdeu, não fala comigo até amanhã. É até, pelo menos, virar o dia, não se faz piada, sabe? É bem... Eu lembro lá no Rio uma vez, que ele tava triste porque nós tínhamos perdido. E daí eu já tava bêbado na volta do jogo. Nós perdemos acho que uns 40, E sei 9-0. Apanhamos tipo uns cachorros lá. E daí no ônibus na volta eu já tava bêbado e ele tava lá querendo dizer que a gente perdeu, tem que ficar triste. Coisas que o americano traz pra gente, tá? Com o esporte. Falei, vai te fuder, americano, nós estamos no Rio de Janeiro. Cara, isso é uma coisa. Ficar triste. Isso é uma coisa. O futebol americano me proporcionou conhecer lugares que eu não pensei que eu fosse conhecer. Né? Vitória no Espírito Santo, Casarão, Brasília, o Casarão. E daí viajar com aquele imbecil ali, que eu tô apontando pro Ferrugem, que não tá vendo, obviamente. Cara, eu lembro da primeira vitória nossa, que foi em Porto Alegre, na PUC. A gente ganhou de 9-0, ou seja, 3 field goals. Sendo um deles um recorde brasileiro, né? O maior field goal mais longo da história do Brasil Matheus até Zelay. aquele momento. Matheus Zelay, ficou o nosso abraço. Abraço, chutador. E daí, na volta, o ônibus, a gente pediu pro ônibus parar num posto pra comprar cerveja. O ônibus parou e nós no fundo do ônibus tomando cerveja e o Ferrugem. Esse ônibus tá com um barulho estranho. Vai quebrar. Não deu 5 minutos, o ônibus quebrou. Eu falei isso aí quando o ônibus chegou pra pegar nós, de manhã antes do jogo aí. Pode ser. O ônibus encostou lá no Jacone e quando o cara desligou a chave eu falei, tá com um cara que vai quebrar a caixa. Cara, e quebrou a caixa do ônibus. o Motora foi sentado lá atrás fazendo marcha com o pé. Dentro! Gritando, nós fomos de Porto Alegre até o... Aí o motorista vai pra trás, bota a quarta! Cara... Mas a gente não tava nem... Então são essas coisas que a gente fala que se paga, entende? Toda essa convivência. Eu queria pedir pra vocês, pra aprofundar um pouquinho mais sobre essa coisa do extracampo, dessa coisa do estudo, porque muita gente acha que é um bando de brucutu se batendo. Mas o que é esse extracampo? O que é esse estudo que o cara tem que ter? Então existe uma coisa que tá o Ferrugem falando que é o playbook, é o livro de jogadas. Então o ataque tem um livro de jogadas, a defesa tem esse livro de jogadas e o time de chute tem esse livro de jogadas. Então, e são várias jogadas, depende da situação, onde vai. E esse playbook tem que ser decorado pelos jogadores. Porque no meio do campo, o capitão vai dizer a jogada e tem que saber o que tem que fazer. Só que pra chegar nesse ponto de saber o que tem que fazer com o capitão falando, cara, é tempo, é química, é estudar, é decorar e repetir. Então não é aquela coisa tipo... esquerda, direita. Não, calma aí. É o nome que tu tem pra aquela situação que o adversário não pode saber, que o teu time tem que saber. Então, sabe, são jogadas específicas pra cada situação de jogo que tu tem que decorar. E outra questão também é de estudo, também é o próprio estudo das técnicas, né? Por exemplo, eu vou bloquear o Zaka. A gente tem o mesmo peso. É difícil bloquear, não vou conseguir empurrar ele pra trás numa boa. Então, cara, de repente, se a jogada é pra direita, eu tenho que tentar, de repente, proteger, abrir o lado que o cara consiga correr pela direita. Não simplesmente empurrar o Zaka pra cima do cara, entendeu? Tem que empurrar o Zaka pro lado certo. Só que aí também o Zaka vai ter a técnica dele pra evitar com que eu faça isso pra que ele consiga passar e pegar o cara. Então, tem todas essas... Isso aí tem na internet, tem drills, tem
tem vídeos, e é uma coisa que exige. E aí, às vezes, impacta também de novo na questão do inglês, porque os vídeos são em inglês, a maioria deles. Então o cara vai estar explicando e o fulano vai estar olhando, e aí? Então tem essa questão do estudo que é muito importante, tanto o estudo do playbook, o estudo da tática, como da própria técnica. Né? Essa questão, até eu vou voltar, que o Ferrugem falou, se tu não sabe mais e mais e tal, a primeira coisa que tu tem que fazer é o seguinte: pega o episódio do Chaves do futebol americano. Se tu não entendeu o que o Sr. Madruga tá escrevendo na tábua lá, nem vai. Nem vai. Né? E se tu não assistiu o Chaves, também nem vai. Nem vai, tu não é bem-vindo. É verdade. Nem escuta isso aqui, desliga. Essa questão aí das viagens, a gente conhecer lugares diferentes, a gente teve um colega nosso que jogava com nós, que além de conhecer as cidades, conheceu diversos hospitais dessas cidades. Toda cidade que a gente jogava, ele tinha uma concussão. O sonho dele era conhecer o Sírio-Libanês em São Paulo. Mas deu azar, porque é hospital de rico e a gente é tudo fudido. A gente ia pra conhecer as zonas dos lugares, o cara ia pro hospital. Teve um ano que ele se machucou em todos os jogos fora de casa. Cara, teve um que ele se machucou no primeiro lance. O HP, em Curitiba. Foi na minha frente, eu só escutei a paulada, olhei pro lado e não. O cara estudado no chão de novo. Como eu diria meu falecido, pode levar. Quero pedir pra vocês agora pra explicarem um pouquinho como é que é a hierarquia da confederação, digamos assim, no Brasil, pelo menos nível Brasil aqui, pra gente entender como que funciona. Então tinha duas ligas, tinha a Liga Nacional e o Torneio Touchdown, que eram as duas grandes competições. Só que com o passar do tempo, como é que tem dois campeões nacionais? Quem que é o melhor? Aí com o passar do tempo e algumas situações que ocorreram no meio do caminho, foi unido. Fizeram uma liga só, que é a Liga BFA, Brasil Futebol Americano, que é que acontece até hoje. E ela faz a Série A e a Série B do Nacional, né? Só que é uma liga por fora, mas é chancelada pela Confederação. Então a Confederação Brasileira não faz a liga BFA. Tem a chancela da CBFA, mas quem comanda é a BFA, que é a Brasil Futebol Americano, que tem a Série A e Série B. E tem alguma coisa a nível mundial de organização, de estrutura? Tem torneios mundiais de futebol americano, de seleções. O Brasil, o último mundial que teve, que foi nos Estados Unidos, o Brasil jogou. Inclusive o Cauã, que... É a FIF, né? A FAF. A FAF, isso. O gordo Cauã jogou. O Cross jogou. E logo depois desse torneio que ele veio pra cá, né? Isso aí. Até foi algo que, cara, quando o presidente Duda mostrou ali, só pra avisar vocês, esse cara tá vindo pra cá. Era impensável, porque ele jogou... Era campeão brasileiro pelo Curitiba. E um estilo diferente lá, que é o futebol americano de arena. Ele jogou lá nos Estados Unidos mesmo. Que é como se fosse um showball aqui, né? Não tem linha lateral e acho que é mais pancadaria que... É pauleira, velho. É coisa feia, cara. Mas é muito legal, muito legal. Tem a IFAF, que faz toda essa... A FAF? IFAF, acho que é. IFAF. Que faz essa parte nacional. Tem a CBFA, que é a Confederação Brasileira que cuida das seleções. Tem a BFA, que faz o torneio nacional. E tem as federações de cada estado, né? É IFAF. International Football Underfucker. IFAF era o apelido de uma gordinha que eu pegava. Eu queria saber, a gente sabe que tipo, a Copa do Brasil funciona de um jeito, o Campeonato Brasileiro funciona de um jeito. Como que funciona na BFA? Então a BFA tem a Série A, que é para evitar essas distâncias que o torneio touchdown tinha. Brasília, São Paulo, eles regionalizaram. Então tem os grupos, por grupos. Então é região sul, região sudoeste, por aí vai. É a Série C. Série C do Campeonato Isso, Brasileiro. Não, perfeito. Série D. Série D. Série D, Série C. Ah, pontos Série C corridos. é isso, exato. Então é regionalizado, né? Inclusive a Série B. A Série A tem os times fixos, são 24 times, 32 times, algo assim, então são poucos times. E a Série B é quem quiser jogar. Tá inscrito e vai embora. Vamos fazer um time pra jogar. Quem puder pagar, digamos. E é isso, é regionalizado. Então tu joga primeiro na região sul, então até Paraná. Campeão vai subindo contra os campeões de outras conferências, outras chaves, né? E eu queria saber agora como é que funciona, já que a gente falou em hierarquia estrutural, né? Como que é a hierarquia dentro de um time? Eu acredito que não mude muito de time para outro. Geralmente tem um presidente, um manager, alguém, né? Que é quem comanda, né? Então, isso parte organizacional, né? Aí, claro, pode ter... eu quero ter um tesoureiro, uma coisa assim. Isso aí é uma hierarquia normal, né? Agora, como a parte de time mesmo, geralmente, um head coach, treinador principal, coordenadores de ataque e defesa. Alguns times conseguem ter abaixo deles um treinador de linhas, um treinador de running backs, De posição. um treinador mais posicional mesmo. Então, isso...
Claro que depende muito de quanta gente tu tem disponível no teu time, né? Porque muitas vezes o cara faz duas funções, por exemplo, treinador de linha de ataque pode fazer treinador de linha de defesa também, mas geralmente isso, um head coach, 2 coordenadores, né, ofensivo e defensivo, e os treinadores de posição. E os capitães. Os capitães. Isso aí. Brasil, né? Porque se a gente for falar a nível NFL, Não, na NFL tem, eu acho que até técnico dos caras que serve água. Sim. Não, Os caras tem técnico pra tudo lá, então... Mas a gente aprendeu um negócio com o Brett que é muito massa, que é coisa americana. Brett Morgan. Dentro dos atletas tem uma hierarquia também. E no topo é a linha ofensiva. Porque ela, teoricamente, só defende o time. Ela apanha pra defender o quarterback pro quarterback marcar ponto. Então tu vai ver, por exemplo, em time americano, um quarterback comprando o videogame pra todos os jogadores da linha ofensiva. Isso aí. Relógio, os carro. Os primeiros a entrar no restaurante e comer são a linha ofensiva, entendeu? Então essa é a hierarquia dentro de lá. Praticamente uma máfia, então. O cara paga a linha ofensiva pra proteger ele. Isso. É que se ele tratar bem o cara, ele não vai deixar tu apanhar, né? É um investimento. Voltando no filme Golpe Baixo, isso aí, cara. que o Paul Crew toma no rabo lá, e daí ele fala, tá, chegou dessa Vendi o palhaçada. jogo. E daí ele... Daí ele fala lá, se tu me proteger, nós vamos jogar mais ping-pong. Daí o cara não deixa mais encostarem nele. Mas existe essa preocupação da É investimento. Sim, tá certo. Exatamente. Tu vai, o tu vai. QB é o cara que tu mais paga no time, NFL. O que mais ganha dinheiro é o quarterback. O cara que pensa o ataque. Quem é que protege ele? A linha ofensiva. Se ele não agradar o cara, como é que eles vão proteger ele? Então tem toda essa situação também. E até no Brasil, a princípio, o quarterback tem que ter linha ofensiva na mão, né? Tem que ser o brother dos caras, tem que ser amigo, tem que estar junto, tem que ter essa química, né? Sim. E o capitão, tu comentou do capitão. Tem mais de um? Geralmente 2, um capitão de defesa e um capitão de ataque. Geralmente, que é o cara que vai chamar as jogadas dentro de campo. Porque... Não necessariamente o capitão é o quarterback, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Não exatamente. Não exatamente. Mas normalmente... Normalmente... Geralmente o cara é. que faz mais as jogadas, Geralmente né? é, mas... Geralmente é o cara que vai olhar pro treinador e entender o que ele tá dizendo. É. E o de defesa é geralmente o linebacker. Linebacker, é. Que olha pro coach, essas coisas. Quem tá ficando atrás lá organizando aqui. É isso. É o cara que vai estruturar o time. Eu tenho 2 curiosidades, posso falar? Não. A primeira delas, são necessárias cerca de 600 vacas para suprir a quantidade de bolas por uma temporada completa da NFL. Sabiam disso? Não sabia. Massa, da hora. E uma vaca tem uma chance de 1 em 17.420.000 de se tornar uma das bolas usadas no Super Bowl. Nossa, que beleza, hein? Manda pro Dado Dolabella esse dado aí, ele vai adorar. Nossa senhora! Ele vem aqui em Caxias descer a linha na gente, mas ele vai tomar uma ruim. Vai. Cara, o Dado Dolabella virou vegano? Sim. E o João Gordo também, eles podiam... Traiu o movimento. eles podiam se encontrar de novo, então. Mas a carne da vaca que faz a bola dá pra fazer churrasco ainda. Alimenta quantos jogadores? É free boy. Ah, então tá tudo em casa. Aí vai longe o negócio. É JBS. O importante é o churrasco. 600 vacas pra fazer uma bola? Não, 600 vacas pra toda a temporada. Pra temporada. Alimenta um time 2 dias. Acho que se eu começar a comprar os coros das vacas do churrasco que eu faço, dá pra suprir a NFL. A temporada. O Ferrugem torce pro Bears, né? Desde que a NFL foi criada em 1922, o Bears e o rival direto, o Green Bay Packers, são os 2 únicos times que nunca mudaram de nome e de cidade. É que nós somos fiel. Fiel ao fracasso. Cala a boca, velho. Eu vejo ali nesse teu quem que é os maiores vencedores da NFL ali. O primeiro é o Pittsburgh Steelers com o New England Patriots. Mas o Chicago tá na lista aí, continua lendo pra te Não, O peguei Baldur só também os tem 2 2 no primeiros. final, tá na lista. Não é. Tá na frente de vários, pelo menos. É, verdade. Porra. O estádio mais antigo da NFL É o é o Soldier Field. Soldier Field, que é o do Bears, que tem Muitos 92 anos. Talvez um pouquinho mais, depende de quando que foi escrito isso aqui. 1920, né? 4 times nunca tiveram uma primeira escolha geral de draft. Tu sabe quem são, Zaca? Ravens é uma. Ravens é um, o Broncos, o Seahawks e o Jaguars. Por isso que eles são as merdas do Jaguars. Isso é ruim, mas não é tão ruim tanto. Não, o Jaguars é ruim. Não, mas nunca pegar a primeira escolha. E nunca Ele é ganhou. tão ruim. Ele não é tão ruim, né? É Ele é verdade. tão ruim que ele não consegue ser ruim. É isso aí. Inclusive, É ontem o eu Vasco. tava vendo É vice até o dos The Last vice. Dance do Michael Jordan. Eles estavam programando tudo pra pegar uma primeira escolha lá. Mas o Jordan foi lá e fudeu com tudo, né? Foi lá e ganhou uns jogos. Não dá spoiler que eu não vi tudo Ah, ainda. O Jordan foi a terceira escolha, né? Sim, porque eles fizeram uma troca, porque tu tá em terceira e pega pra mim, depois a gente faz um Isso. troca-troca. É, tinha confiança naquela época. Hoje, se fizer isso aí, os caras pegam e não devolvem. Isso. Vai.
Nós conhecemos um monte de boteco no Brasil, eu e o Ferrugem, principalmente. Em Vitória que é a hora com a vodka do lugar. Aham. É verdade. Mas nós tomamos 18 litros de Orloff em Vitória. E, verdade. e o nosso queridíssimo Carlão tomou cachaça de macumba aquela noite lá. E ele Não, vomitou, na frente. que era aniversário Ah, é? dele. Sim. Era aniversário dele e ele nunca tinha tomado tequila na vida. Eu levei ele no balcão e ele não entrou na festa. Ele ficou vomitando na lixeira lá de fora enquanto a gente entrava. Daí na festa entrou eu, Tyson, Eli, Eu, o Bittencourt. grande eu. Até mais dois essa litros de essa vodka. viagem de Vitória foi engraçada porque a gente tava no hotel depois do jogo e foi um jogo do caramba, sabe? Foi Perdemos a muito bom. prorrogação, velho. Mas É, empatamos, perdemos a prorrogação. Os caras com uniforme escuro, então não dá pra ver, não tinha luz, foi uma Dava pra merda. ver a bola. Então, o Duda falou, tá, tão liberado. Aí, beleza. Aí nós se arrumamos, ligamos pros táxis. A gente tá em tal lugar, vem buscar a gente aí, a gente tá em 10. E nunca vinha táxi. Aí um pouco brotou um táxi na esquina. Atacamos lá e o cara parou. Chama mais uns táxis aí. Daí chamou uns táxis, né? Entramos no carro e deu ferrugem pro taxista. Me diz uma coisa. Ia falaram pra gente ir no Triângulo das Bermudas. É tranquilo? É perigoso? E daí ele falou, perigoso? Perigoso onde vocês estão. Por isso que não ia os táxis. Lá onde vocês vão é o melhor lugar de Vitória. Ruim é onde vocês estão. A gente conhece um pessoal que foi a São Paulo e encheu os tubos nos botecos em São Paulo lá e saíam com saleiro, com calculadora, com mostarda nos bolsos. E daí na hora de voltar para onde o pessoal tava dormindo, esqueceram a calculadora no táxi, trouxeram só mostarda e sal. Mas aquela vez eu entrei, eu subi o... Quem? O quê? Eu Quem? subi a Tu escada. falou, qual é que é o pronome que tu usou? Eu entrei? Subi? Eu? Subiram a escada do dormitório do quartel que emprestaram pra nós de 4, velho. Não, mas Isso que a porta pra entrar era uma portinha menorzinha, tinha um Mas- degrau em cima e embaixo Que um... merda. que Antes, tinha lá. antes dele subir de 4 a escada, eu fui entrar no portão, eu tropecei porque ele era alto embaixo e bati a cabeça porque era baixo em cima. Tinha o portão, daí tinha uma portinhola que eles fizeram no meio do portão. Daí tinha continuar o portão embaixo e em cima. A portinhola era assim, tu tinha que erguer o pé e baixar a cabeça. pra passar. Isso é uma dificuldade, né? E bêbado. Cara, 5:30 da manhã, quem é que vai conseguir fazer aquilo ali? O comandante lá, não sei, falou, acompanha os dois aí. A primeira Pense vez em- que eu fui dormir escoltado. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente foi num boteco lá, Ah, da com uma mesa de sinuca! sinuca. Uma mesa de sinuca. Velho do E céu. o Ferrugem pô de bêbado, né? Mentira. Pá, porque isso aí eu jogo pra caramba, não sei o que. E daí tinha uns caras lá, uns caras lá jogando e tal, né? Os fortinhos assim. E daí, vocês não jogam bosta nenhum. Eu falei bem assim. Vamos jogar dinheiro? E daí, vamos. Não. E daí, então vamos Eles jogar não dinheiro. quiseram. E daí, não vamos jogar dinheiro, não vamos tirar dinheiro de ti. Os caras Eles ficaram falaram com pra ele. Então tá. Eu joguei a carteira, os caras estavam jogando sinuca no bar. Aí eu puxei a carteira do bolso e joguei a carteira em cima da mesa. Não tinha nada na carteira, mas intimidou os caras. Daí eu disse, vocês não são machos pra jogar dinheiro? Daí os caras, não. Os caras não queriam, né? Tá, vamos jogar então. O cara falou, daí um me cedeu o taco de jogar sinuca e deixou eu jogar com o outro, né? Daí tá, começamos a jogar lá e tal, mas eu não enxergava os pés, cara. Tava com os pés de ovo, assim. Tá, daí começamos a jogar e, cada enxadada era uma minhoca. E tava incrivelmente iluminada aquela noite. Cara, e daí eu sei que tava empatado 2-2, 3-2, não sei como é que tava, meio parelho lá o negócio. Nas últimas 3 tacadas eu fiz as 3 bolas e ganhei do cara. Eu joguei o taco no chão e me ajoelhei. Me ergui, cara, eu não sei, devem ter segurado o cara pra não me bater. Né? E tem aquela do vinho também, né, que ele tem que contar. Não, mas isso é pra terminar, ia ser uma ruim, porque os caras eram atleta de judô. Então, se eles pegassem um ipom, a gente ia tomar. Talvez eu não, porque, pô, 105 kg pro cara virar de costas no chão não é assim. Eles iam Mas dobrar a gente roupa comigo dentro. Qual é a do vinho? Não, o Ferrugem no hotel lá com o velho lá, como é que é aquela história, Ferrugem? Ah, foi no Rio daí. É, foi no Rio. Lembra que nós Isso é descíamos muito que no hostel que a gente ficava, cada um ganhava um vale caipira? Lembro. Daí eu e o Bittencourt... O nome do roster era Tia Lagarto. Tia Lagarto. Baita hostel. Quem quiser ser morto, estuprado, vai lá.
Não, bem legal. Eu tava nessa aí, velho. Aí tava eu e o Bittencourt, acho que eu e o Bittencourt nós se arrumamos antes, depois do... Foi o jogo que o cara falou lá, que o americano falou que não era pra nós comemorar, que nós tinha perdido. Daí eu já tava bêbado na volta do Que azar, estádio. né? Ele não tava no lugar que a gente tava hospedado, né? Azar. É, tava. Tava? Tava sim. Ele não tava no Tava. hostel. Tava Tava, sim, né? ele foi depois... Tá, mas daí... Ele tava no hotel com o Duda. Verdade, Lembra que ele tinha a marca de protetor solar que ele Mas não foi tomou o banho Duda 3 que me dias? botou no beliche lá. Ele tava assim. O Duro tava com nós, velho. Sim. Daí nós ganhamos um Vale Caipira quando nós chegamos no hostel. Tá, daí eu e o Bittencourt lá, que é o cara que gostava também de beber. Bittencourt, um abraço, te amo. A gente passou nos quartos pra pegar, só vai dando os Vale Caipira aí pra nós que a gente vai lá negociar com o cara. Tá, e daí o pessoal, botaram aqui, ó. o pessoal na inocência, né, entregou os Vale Caipira pra nós. Nunca mais. Aí eu e o Bittencourt descemos lá e tava um loungezinho legal lá, do que os caras estavam fazendo. E Vale Caipira, Vale Caipira, Vale Caipira, né, dos trouxas lá, e os caras se arrumando e nós lá nos Vale Caipira. Daí tomamos as 14 caipira que nós tínhamos a ver. Aí tinha um velho no balcão lá, quando eu fui pegar a última caipira, o Bittencourt tava azarando as gatas lá, né, o Bittencourt é um cara bonito, né, tem chance com as gatas dele, tava lá trovando. Ferrugem azarando, velho. Aí eu me escorei no balcão lá tomando a caipira, já tava meio ali, né, batendo a cachaça, daí o velho veio puxar assunto comigo. O velho não, o senhor, né? Não, não 60, era, velho. 60 anos. Não, 50 e poucos, 50 é. e Não, poucos, acho que não 59. batia 60. Tava tomando... Não, ele não tava tomando vinho. Daí nós começamos a conversar. O tiozinho ali, daí ele era da Serra. Ele disse, conheço o Bento, conheço não sei o que, tal. Daí eu pedi pra ele se ele indicava um lugar pra nós ir. Nós tava ali solto, né? Ali a procura de encrenca, confusão. Daí não, o cara tem um barzinho aqui perto que dá pra nós ir, não precisa gastar com táxi, nada, né? Se vocês quiserem ir ali, tem um barzinho, era Copacabana? Sei lá. Não, era Copacabana, sim. Daí tinha um barzinho lá na beira, Copacabana, daí a gente foi primeiro uns 4, 5 lá, com o velho que levou nós. Chegamos lá, daí o velho pediu uma garrafa de vinho. Isso no último, né? No último bar já. Que ele até na mesa sentou, lembra? Sim, que daí ele levou nós lá, daí a gente sentou na calçada lá. O tiozinho pediu uma garrafa de vinho tinto. Olha a presença que o cara tinha, né? Rio de Janeiro, uns cara- 89 graus de noite. No Rio de Janeiro, o cara pediu uma garrafa de vinho pra tomar na calçada ali de Copacabana. O cara tem que ter muito pedigree pra fazer isso aí, velho. O cara não é os caras que tomam um garrafão de vinho ali na estação férrea, velho. O cara tava em Copacabana. Ele sabia o que tava fazendo. Porra, né? Eu disse, esse cara aí não é pouca merda, né? Vamos ver. Começou a conversar com o cara, tal. E aí tomou uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali, calor do caralho. Daí o cara, quer experimentar o vinho. Sotile, o que eu fiz com o vinho do cara? Queria furar o Ferrugem. O que o Ferrugem fez? Pegou da garrafa, a taça na frente dele, né? Pegou da garrafa, pá no bico. Acabou com a garrafa. Virei nos beiços meia garrafa de vinho, cara, no Rio de Janeiro. Só que tinha gente pior que ele. Depois dali eu não... Porque eu não vou falar, nós não vamos falar, né? Mas um cara que jogou com nós, Não vou falar que foi o fulano. hoje ele é grandão aí no Rio Grande do Sul, tem um cargo bom, né? Beijou um travesti, sem Acontece. saber que era. Acontece, né? Eu acho muito desperdício, só beijou outra vez. É real. Não, é real mesmo. É real mesmo. Aí, O Eduardo Leite? aí o Duda, que é o presidente, Abraço. ele tinha machucado o ombro. Ele operou o ombro. Então ele não podia fazer nenhum esforço no ombro. Aí chegamos no hostel, o Ferrugem pô de bêbado, não consegui subir no beliche. Não me lembro. Aí ele só de cueca no quarto do hostel, subindo a escada e Vai o eu Duda dormindo embaixo. já, só vai afagado. O Duda em pé. Aí quando o Duda viu, o Ferrugem se desequilibrou e ia cair no chão. O Duda não bota o ombro operado embaixo da bunda do Ferrugem pra empurrar ele de volta. Me jogou pra cima do beliche, Quase cara. fudeu com a operação do... Dormi no colchão graças ao Duda Calante. Abraço, Duda. Tá, mas o velho nem pra te ajudar a subir no beliche? O velho, depois do vinho, eu não vi mais. Eu acho que ele não gostou que eu tomei o vinho dele. Eu acho que daí acabou a amizade ali. Ganhou nojo. Eu
acho que ele não tem mais de bebedeira, né? Não, né? Eu só bebi essas 3 noites. Eu tô falando de fora de Caxias. Ah, tá. A gente jogou fora de no Caxias estádio eu da nunca bebi. Portuguesa. Jogamos no estádio da Luz, no Canindé. Canindé. Massa também. Legal Que pra tem uma história boa, que tem uma retroescavadeira escondida, Você enterrada viu no campo. E embaixo do campo, no meio do campo, tem uma reta esquadrilha. A sabia história disso. diz que eles construíram o estádio e esqueceram de tirar a escavadeira de dentro e não tinha como tirar. Eles pegaram e enterraram ela. É isso aí. Esse jogo do Canindé foi legal que eu fiz uma falta sem estar jogando. Ah, é? Verdade. Foi nesse jogo aí que no dia anterior a gente chegou bêbado no quartel. Isso aí. Foi nesse jogo aí. Aí o Ferrugem nem lembra de ter entrado no Canindé e fez falta. Eu fiz uma falta técnica. Mas nós perdemos só por causa dele. Que eu xinguei uma juíza lá. Eu disse que ela não... Eu não me lembro o que eu falei, mas eu devo ter ofendido ela. Se ela Foi tá uma ouvindo, barbaridade desculpa, dessa, né? moça juíza de lá do Canindé. Eu tava bêbado. Bom, agora a gente vai entrar na parte final, que são as perguntas. Então a gente vai fazer na ordem aqui o Felipe, o William, o Zaka e o Sotile. E vamos começar com a pergunta: qual foi a maior decepção que vocês tiveram dentro do futebol americano como atletas? Sem sombra de dúvida, o Gigante Bowl que nós perdemos pro Santa Maria Soldiers, que tava bem confiante que a gente ia vencer aquela vez lá e acabamos sendo derrotados. Tá, minha maior decepção como atleta foi quando proibiram o consumo de bebidas alcoólicas para atletas regularmente, inclusive nos treinos e nos jogos, que aí eu fui obrigado a largar o esporte. Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Pra mim foi a final do Gigante Ball, que o Grande falou, e quando a gente acabou sendo rebaixado da Série A pra Série B. Pra mim é uma decepção comigo mesmo, que eu acho que eu podia ter me esforçado um pouco mais e ter feito valer mais a pena. Tudo que aconteceu foi foda, mas competitivamente seria mais foda ainda. Como vocês esperam que o futebol americano esteja daqui a 10 anos no Brasil? Eu acredito que na questão de acompanhar NFL e college, eu acho que vai estar cada vez mais forte. Acho que isso é uma coisa, uma tendência. Acho que não tem por que mudar. Porque é um esporte que realmente ele cativa muito quando tu começa a acompanhar. E o público, claro, ele vai sempre pegando a gurizada que tá entrando, né? Quem já acompanha vai continuar acompanhando e vai ter quem vai começar a acompanhar por causa dessas pessoas também. E em questão de clubes daqui, desenvolvimento de jogadores, eu acredito que ele tem um bom futuro, sim, cara. O que complica muito é a parte financeira mesmo, né? De patrocinar os times e custear os próprias viagens e tudo mais dos jogadores, que ainda a gente tem que adaptar isso à nossa realidade do Brasil aqui, que é uma coisa, que é um esporte caro pra nossa realidade. Então, é um empecilho, mas eu acredito que tende a melhorar consideravelmente, talvez não aquela coisa assim absurda de, nossa, daqui a 5 anos vai ter estádios. Não, acho que tem alguns times que já estão até indo atrás de estádios. Acho que o T-Rex tá montando um estádio, né? Ou pelo menos já comprou um terreno, não sei como é que tá a coisa. Mas tem sim eu vejo uma evolução. Não sei se vai ser astronômica, mas eu vejo que vai ter uma evolução sim. Até o velho da Van tem um projeto, né, pra Brusque, se não me engano, pra um time. E ele não gosta de ser chamado de velho da Van, o velho da Van. O velho da Van, que O velho da Van tá preso. o Luciano Ranks, ele, se não me engano, ele tem um projeto. Na com o verdade, time ele tá Brusque, fazendo né? uma arena, que nessa arena o time de Brusque, enfim, eles estão em negociações pra poder jogar lá. É Brusque, né? É, Brusque. Eu espero que liberem o consumo de bebidas alcoólicas pros atletas. E aí eu posso voltar a jogar. E a paz mundial. Eu também quero ser pai um dia. Cara, eu vejo como, espero que com mais apoio, tanto da parte pública, né, do poder público, quanto de empresários. E eu vejo ele, por exemplo, o futebol americano hoje é muito mais competitivo de quando a gente começou. Muito, muito mais. E eu vejo que só vai, cara, aumentar essa diferença entre times, né? Os times vão ser mais competitivos. E é isso, eu espero que o poder público e empresários tenham uns olhos a mais para o futebol americano nacional, principalmente. Que a NFL não se fala, já é gigantesca. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, é só visibilidade e... Visibilidade leva tudo. Patrocínio, melhora na parte técnica, tudo. Uma coisa que eu gostaria até de deixar o convite pra quem tá interessado no futebol americano, dá a chance ao futebol americano. Não precisa ser pra jogar,
mas pra assistir. Tipo, não só NFL, mas vem ver o jogo do Ju aqui, vem ver o jogo de Porto Alegre, se tu mora em Porto Alegre, vai ver, sabe? Porque, cara, é um esporte muito legal, realmente é muito legal, e ele tem essa questão ainda de tu ir com a tua família, aquela coisa assim, é um esporte que tem uma vibe diferente, assim. Não tô dizendo que é melhor ou pior que o futebol normal, eu tô dizendo que ele é diferente, e vale a pena dar chance ao diferente. O americano, cara, eles tudo bem que o futebol, o soccer deles é ruim, mas, cara, eles acompanham o basquete, eles acompanham o beisebol, eles acompanham o futebol americano, o hockey, e não tem uma rivalidade entre esportes, que existe um certo preconceito com o futebol americano, né, muito por desconhecimento. Então, cara, dá a chance a ti de conhecer o futebol americano. Terceira pergunta. Se vocês pudessem tomar uma cerveja com alguma personalidade do futebol americano, quem seria? Fácil. Eu vou falar um cara muito alternativo, cara, mas que é um dos que até se aposentou esse ano. Travis Frederick, é o center de Dallas Cowboys. É o cara da posição que eu jogava, do time que eu torço. E, cara, eu tinha ele como um baita jogador. O cara jogava muito bem. Passou por um problema de saúde meio sério, foi a síndrome de Guillain-Barré. E aí ele ficou um ano sem jogar, voltou. Só que aí ele voltou, mas não voltou tão bem. E aí ele falou, cara, pra mim chega. Daí o cara tem uma carreira relativamente curta, assim. Mas é um cara que tem toda essa... a parte de ações sociais também, que eu acho legal. Então é um cara que deve ser um cara muito gente boa e que eu tenho certeza que seria um bate-papo bem legal. Johnny Manziel. Isso é muito interno, é só pra quem conhece, porque o Manziel é bebaço, é drogadaço, é fudidaço, ele totalmente fora. Ele foi Era pra ser pica. Ele foi a primeira escolha do draft, e aí ele jogou um ano e daí ele foi demitido por causa do consumo de álcool e drogas. Tu podia escolher o O.J. Simpson. Nossa senhora, esse eu conheço. O top 3 seria o Johnny Manziel, o Jay Simpson e Aaron Hernandes. Era o Hernandes, né? E o Michael Vick dando aquela... Cara, eu... Desculpa, mas eu... Não, qual é que era aquele? O Ray Rice. Ray Rice. Mas eu gostaria dos eventos recentes com o Jay Cutler também. Foi um cara que me fez sofrer bastante como torcedor do Bears, mas Não agora... tanto quanto o Trubisky. Não, agora recentemente a mulher dele tem um reality show, Cavaliere, não sei do que lá, e ele aparece porque ele é casado com ela, né? E é sobre a vida dela, e aí ela quer se separar dele. Daí quando ela entrou com os pedidos do divórcio, ela quis 5 milhões dele pra ela poder construir uma mansão pra ela. E aí a primeira coisa que ele fez foi congelar todos os bens dele. Ele não dispõe de mais nenhum dinheiro do que ele tem guardado, nada. E disse pra ela que se ela quisesse uma mansão, ela que fosse arrumar um emprego e trabalhar pra conseguir. Então eu tomaria uma cerveja com ele depois disso aí. Eu vou quebrar a regra. Eu faria dois caras que eu admiro muito. O primeiro é o Ray Lewis, que foi o cara que fez me apaixonar pro futebol americano. Eu uso a camisa 52 até hoje por causa dele, que jogou no time que eu torço. E essa nova geração é o Lamar Jackson, que é o quarterback também do meu time, que é um guri que foi contestado desde o início e já foi o MVP atual da liga. Enfim, o cara é... Ele é running back, né? Que lança melhor que o Trubisky. Eu poderia também querer tomar uma cerveja com o Tony Romo, mas provavelmente quando ele fosse me entregar a cerveja, ele ia deixar cair. Ele ia entregar pra outra pessoa. Entregar pra outra pessoa. Não, sacanagem, quer jogar bem. Ou ia quebrar o ombro. Eu vou falar duas que nem o Zaka. Eu gostaria muito do Ray Lewis. Acho que ele deve ser muito foda de se conversar. E outro que eu gostaria muito de conversar é o Peyton Manning. Ah, também. Que deve ser uma conversa do caramba. O cara é pica demais. Foda. Vocês compraram um time de futebol americano e precisam comprar um quarterback. Quem seria ele? Novo ou aposentado? Ou que já morreu. Ou que já morreu. Brandon Whedon. Tô brincando. Cara, da antiga, sem dúvida, o Troy Aikman. É um cara meio alternativo, mais ou menos alternativo. Clubista total. Clubista total. Mas em atividade, cara, eu gosto muito do Drew Brees. Joga Boa muito. escolha. Então seria o Drew Brees, provavelmente. E olha que eu gosto de vários outros, mas o Drew Brees é foda. Paul Crew e Peyton Manning. Puta vida, cara, tem tanto cara foda. Mas eu iria de Peyton Manning e Lamar Jackson. Dan Marino e Peyton Manning. Mark Sanchez. O da bunda. É. Butch Fumble. Bud Fumble. Mas tu falou dois inativos. Ah, não, então... E nem um Super Bowl. Porra. Ah, cara, não vou... É esses dois mesmo. Não. Pode ser o Tom Brady. Tom Brady é Tom Brady. foda. Ele é foda. Não adianta dizer que não. Sendo... Eu não falo. Eu não ainda gosto dele. acho que o que faz ele foda... o que nós vamos ver ainda se rolar a temporada. Tá. Mas eu ainda acho que o que faz ele foda é a parceria com o velho. Pode ser. Mas não sei, vamos ver. Vamos ver.
Além do quarterback, todo time precisa de um treinador principal, um head coach. Quem seria? Vivo, morto, aposentado? Sem sombra de dúvida, Bill Belichick. Mike Ditka. Eu iria de Bill Belichick, mas eu gosto muito do John Harbaugh também. Já que eu escolhi o Tom Brady, Bill Belichick não tem. Modinha. Azar. Se vocês pudessem jogar em qualquer time de qualquer época da história, qual time seria e qual ano? Boa. Easy. Tá, eu jogaria no Dallas Cowboys de 95. Que era, enfim, ali que tinha o nosso último... Foi quando nós conquistamos o nosso último Super Bowl, que vai passar no History Channel daqui uns dias, aí, quem quiser assistir. Mas sem dúvida nesse time aí, sem dúvida. Bears 85. Ravens 2000. Patriots 2018. Não. Eu jogaria no Steelers 2008, campeão. Santônio Foda Holmes. contra o Arizona, né? Sim, Santônio todo mundo Holmes. jogaria no seu time que foi campeão. Ah, vá. Mas só Tu que... quer perder? Ele jogando no time do Flaco. Tá, Muito só ruim. que Joe Fraco. tem que deixar bem claro aqui pra audiência que Lenda. o melhor time de todos que foram falados aqui foi o Bears 85. Toma no teu cu. Não era nem a defesa melhor que foi do Ravens, rapaz. Não, mas o Bears 85 foi o melhor time da história. Tá bom, obrigado. Nossa última pergunta não é uma pergunta. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra quem tá escutando e que tá pensando em começar a jogar futebol americano. Comece, é importante. Dá a chance pra esse esporte. Acima de tudo, cara, tenta se dedicar o máximo que tu puder, porque vai valer a pena, sem dúvida nenhuma. O futebol americano é um esporte que ele contribui muito pro crescimento pessoal da pessoa. Em nenhum outro esporte a gente aprende valores que a gente aprende no futebol americano. Tem que deixar de lado a zoação, o tamanho do pinto, esse negócio, porque vão tomar banho junto e vai acontecer. Sempre vai ter alguém com pau maior e vai rir de ti, mas isso é o de menos. Foca nos objetivos do esporte, que é sucesso. Eu achei que ele ia falar uma coisa séria pra primeira vez. Ele tá bem engrenado. Cara, como o pessoal falou, dê uma chance. Saiba que vai ser difícil, dentro de campo, fora de campo, a preparação. Mas que esteja ciente que coisas que tu vive dentro do futebol americano não trome contra outros esportes, assim. É uma coisa muito intensa, digamos assim. Tanto o jogo quanto fora dele. É muito bacana. Desculpa, última coisa. Apoiem tanto a NFL quanto o time de sua cidade, seu estado. Ocupem, vão no jogo, ajudem a comprar chaveiro, comprar rifa, comprar qualquer coisa. Ajudem o time que vocês moram perto. É mais barato ajudar o time que tá perto que o que tá longe. É verdade, É bem mais barato. é verdade. Então faça isso mesmo. Dedicação, estudo, tudo isso aí que eles falaram. Tentar não criar inimizade, porque às vezes não vale a pena, às vezes vale, dependendo da pessoa. E levar os amigos que tu faz aí pro resto da vida, que é o que tu leva. Chegamos no final de mais um programa. Quero agradecer a disponibilidade do Pedro e do Sotile. Agradecer também nossos convidados, Felipe, William e Zaca, pela disponibilidade e pela aula sobre futebol americano. Agradecer também a você, meu amigo e minha amiga, que ouviu a gente até aqui. Agradecer a nossos apoiadores, Start Invest Brasil, Hive Up e a galera da banda Passo Incerto. Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram, @Fio Desencapado Cast. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify e no Castbox. Até a próxima. Valeu, pessoal. Agradecemos a audiência. Até a próxima. Encaminhem pra quem joga futebol, pra quem pensa em jogar futebol americano. Gostou, não gostou, encaminha pra todo mundo e muito obrigado. Me segue aí, Edu Sotile. Eu quero ficar rico com o Instagram, eu quero ser digital influencer. Então valeu, galera. Como eu falei antes, acompanhem o futebol americano, NFL, nacional, acompanhem. Sigam o Juventude Futebol Americano nas redes sociais, Juventude FA no Instagram, Facebook. E quem quiser seguir lá é Zaca Tegner, 52, e é isso aí. CT Pisos, melhor loja de Caxias do Sul. Usem camisinha, não usem drogas e não sejam idiotas. Eu tenho só Twitter, Ferrugem21. O 21 é o número da camisa, não centimetragem. É diâmetro. Cara, obrigado a oportunidade, o convite. Prazer aí, falar do esporte que a gente gosta tanto. E se quiserem seguir no Instagram, não vão ganhar muita coisa, mas enfim, é FP Grande. Mentira, siga ele porque ele dá boas dicas de música, inclusive no de bandas, o The Rum Jacks que me indicou foi ele. Eu devia ter falado o @, dele, mas já fica aqui salvo. Bote mais dicas de banda, não tô Vou largar uma agora, aqui, Blackberry Smoke, baita Aí, ó. banda. Eu nem falo, eu vi link patrocinado esses dias no Instagram e é massa. Beijo gostoso. Tchau, pessoal. Mansion of Madness.